responsabilidade muito grande para poder vencer e vencer bem. O Flamengo tem todas as condições de sair primeiro colocado do grupo. E é isso que o Flamengo tem que buscar. Jogadores estão perfilados aqui no Maracanã. Esse é o hino da Conmebol Libertadores. Jogadores do Deportivo Táchira experimentando o fato de jogar no Maracanã, esse templo do futebol mundial. Estamos acompanhando e mergulhando no ambiente que toma conta do Maracanã numa noite de decisão. Vale vaga nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Ó, Gerson, o Wesley, aí o Léo Pereira não, mas o Alexandro, o Flamengo, o Léo Ortiz. O Flamengo tem 5 jogadores convocados para a seleção brasileira, o que não ocorria desde 1979. E ainda poderia ter o Pedro, que ainda não conseguiu recuperar o melhor da sua forma. E hoje começa jogando nessa expectativa de dar sequência à sua recuperação para chegar tinindo na Copa do Mundo de Clubes que vem aí. Mergulhe no Maracanã, venha sentir esse clima. E hoje o Deportivo Táchira todo de amarelo. Normalmente a camisa é listrada, mas para provocar aquele contraste nos uniformes, a segunda camisa é utilizada pelo Deportivo Táchira, o time da Venezuela, lá da cidade de San Cristóbal, foi na fronteira com a Colômbia. É hoje o principal time do futebol da Venezuela, o Deportivo Táchira. Vamos confirmar as escalações para você. Começando então pelo Flamengo do Felipe Luiz, que tem Rossi, o goleiro número 1. A defesa, Wesley, 43. Léo Ortiz, 3. Léo Pereira, 4. E Alexandro, 26. O meio campo tem o Gerson e o Alan, além do Arrascaeta na criação. Nas pontas, o Luiz Araújo e o Michael. E o Pedro é o avante do Flamengo para o jogo decisivo desta noite nesse Maracanã lotado com 60 mil almas, empurrando o Flamengo rumo ao sonho da glória eterna. Apita o jogo Carlos Ortega da Colômbia, auxiliado pelo John Gadiego e também pelo Richard Ortiz, todos da Colômbia, né? O Carlos Betancur é o quarto árbitro. Arbitragem de vídeo também colombiana com o Keiner Jiménez. Ele comanda a arbitragem de vídeo. Ainda tem o Sebastián Vela, o Jorge Mercado e o Marcelo Rogério do Brasil, que é uma espécie de assessor da arbitragem. Aquele que busca os companheiros no aeroporto. Esse é o papel do assessor local da arbitragem. Os capitães estão aí, preparados para aquele sorteio. Então a bola ficou com o time venezuelano. Aí você vê o Cova, que é o capitão hoje do time, com a camisa número 15, e o time do Deportivo Táchira então começa o jogo com a seguinte formação. O goleiro é o Camargo, número 50. A defesa tem o Juan Sanches, número 32, na lateral direita. Bom, essa é uma disposição que não está lá confiável, porque o time está muito mexido. Eu vou aqui com a tela, tá? Calçadilha, Quintero, Acevedo, Sanches e Rosales, Requena e o Cova, que é o capitão, Sagiomo na ponta direita, Balsa na ponta esquerda e o centroavante, o Brian Castilho. Ele é talvez a grande estrela do time da Venezuela. Tem 2 gols, inclusive, nessa Libertadores. Você está vendo o encontro dos 2 técnicos. O técnico Edgar Pérez Greco foi atacante, jogou na seleção da Venezuela. Vem fazendo aí um início de carreira. É um jovem de 43 anos, né? O Felipe Luiz vai fazer 40. É um dos mais jovens, inclusive, da Libertadores. E o passeio pelo Maracanã, vivendo aquela simbiose incrível entre torcida e time. Antes de a bola rolar, vamos então para aquele protocolo, respeitando primeiro o grito antirracista em todos os jogos organizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol. E o
técnico da seleção brasileira está presente aqui no Maracanã, o Carlo Ancelotti, acompanhando tudo de pertinho. Já teve ontem no Nilton Santos, na classificação do Botafogo, num jogo quente contra a Naú do Chile. Viu uma grande atuação do time do Botafogo, notadamente do Igor Jesus, o centroavante, que estava inclusive naquela lista larga, como a CBF definiu, dos 50 e tantos nomes que foram pré-convocados. Arrascaeta, que também é convocado, só que para a seleção uruguaia, né? E a gente tem o goleiro Camargo cumprimentando ali os seus colegas de defesa. E a torcida do Flamengo que não para de cantar um só instante. Na expectativa da classificação. E quem sabe de um primeiro lugar no grupo, hein? Essa é uma conta que a gente vai fazendo ao longo da transmissão para você. Nesse grupo que tem a LDU jogando contra o Central Córdoba na altitude de Quito. A LDU ganhando o jogo, principalmente fizer o placar. Um gol a mais do que a LDU, com os dois vencendo. O Flamengo passará em primeiro, porque a gente vai para o critério de desempate num tríplice empate. Autoriza Carlos Ortega. Bola rolando, está valendo no Maracanã a classificação para as oitavas de final. É noite de Libertadores, é noite de Flamengo e Deportivo Táchira para você. Vai jogando Alexandro, convocado pelo técnico Ancelotti para o jogo da quinta-feira da outra semana. 8 horas da noite a bola vai rolar lá em Guayaquil, no Equador. O Brasil buscando na próxima data FIFA a confirmação da sua vaga na Copa do Mundo. Aí o Léo Pereira. Outra vez o Alexandre. Bola curtinha para o Arrascaeta. Tentou fazer o giro. Requena tentou o desarme. Vai chegando também o Cova. Está parando o jogo e marcando a falta a favor do Flamengo ali pela meia esquerda. O árbitro Carlos Ortega da Colômbia. Você vê o Felipe Luiz. O jovem técnico do Flamengo completando hoje 46 partidas à frente do time. Com 29 vitórias, 13 empates e apenas 3 derrotas. Por sinal, o mesmo número de títulos do Felipe Luiz, né? Copa do Brasil, conquista o Campeonato Estadual e também a Supercopa do Brasil. Está jogando o Léo Ortiz. Tentou lá para Luiz Araújo. O corte foi bem feito pelo Calçadilla. Joga aqui na esquerda. Vai jogando o Rosales. Vai chegando o Léo Ortiz para fazer o corte. À direita foi lá o Gerson, tentou um totozinho com o peito. Você vê a reclamação do Edgar Pérez Greco, o jovem técnico da equipe do Deportivo Táchira. Luiz. Diga, Carlos Gil. Além do Carlo Ancelotti, já citado por você, né, que veio assistir ao jogo e aos convocados, outras presenças ilustres. O Vini Júnior, pelo menos, era esperado num camarote aqui no setor leste. E o João Gomes, que dessa vez não foi convocado, mas que tem participações na seleção, está no meio da galera, no setor norte, sem camisa e tudo, cantando alto lá no meio da torcida. É no setor norte, o João Gomes, jogador do Wolverhampton da Inglaterra. E notadamente convocado para a seleção brasileira diversas vezes nesse ciclo até a Copa. Bola para o Arrascaeta, tem profundidade, saiu bem para fazer a defesa o Camargo. Primeira saída do Camargo. A primeira tentativa de infiltração do time do Flamengo. O Camargo vai sair jogando. Você vai acompanhando as imagens, os jogadores. De um lado, um time estrelado com 5 convocados para a seleção brasileira. O outro time da Venezuela que tem jogador de seleção, o Rosales. O camisa número 18, aliás, vai completar 100 jogos pela seleção da Venezuela. E a bola tocada aqui na ponta esquerda para o Balsa. Balsa botou uma bola na trave no jogo lá de São Cristóbal contra o Flamengo. Ele pressionou o Wesley. O Wesley fez bem a proteção. Apenas tiro de meta, favorecendo o Flamengo nesse comecinho do jogo. Estou sentindo ali um pouquinho o Wesley, que também está convocado para a seleção brasileira. O Flamengo, repito, desde 1979. Faz tempo, viu, gente? Não tinha 5 jogadores convocados. Bola com o Wesley. É comecinho de jogo, é Libertadores. Logo depois das emoções de Vale Tudo. Mexendo com o Brasil inteiro. Seguimos com as emoções. É noite de Libertadores para você. Léo Ortiz. Chamando bem colocado ali o Wesley. Arrascaeta, de novo no Wesley. Aí Léo Pereira. Léo Ortiz e Léo Pereira. Aliás, a defesa, com exceção do Wesley, né? Bola lá para o Michael, de cabelos vermelhos. Tentou a jogada calcanhar para o Alexandre. Fez o levantamento, passou pelo Luiz Araújo. Subiu bem para fazer o corte o Quinteiro. Bola volta ali pela minha esquerda com o Alan. Chamando de novo o Micha. Aí o Michael apresentou esse cabeleira vermelha aí já no domingo, no jogo contra o Palmeiras. Alan, de novo Arrascaeta. Aí o Alan, recuperado da contusão. O Flamengo tentando colocar todos os jogadores à disposição do Felipe Luiz para a Copa do Mundo de Clubes que vem aí. E aí o Ortiz. Mas hoje, gente, vale classificação para as oitavas de final da Libertadores. Essa história de primeiro e segundo do grupo é sempre importante rememorar, né?
que o primeiro colocado de cada grupo vai para um pote no sorteio e os segundos colocados para um outro. Então, um primeiro colocado sempre enfrentará nas oitavas um que foi segundo colocado. E mandando o segundo jogo no seu estádio. Digamos assim, são as vantagens de classificar em primeiro. E depois do título em 22, o Flamengo passou em segundo em 23 e 24 e teve problema justamente decidindo fora, né, Luiz? Verdade, Gil. Alexandre para o Michael. Vai para a linha de fundo o Misha. Tentou o cruzamento, a bola vai cair. Alan tentou de esquerda. Defende firme, Camargo. O Alan está procurando o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Começa agressivo o rubro-negro. Ô, Luiz. Oi, Richard. O Edgar Pérez Greco tem uma trajetória parecida com o Felipe Luiz no pós-aposentadoria. Ele para no Tátira em 2021, depois vira auxiliar. Luiz Araújo ali pela direita, proteção do Requena, tirou dali de forma estranha. A bola passa por todo mundo e vai saindo lá do outro lado em lateral, que favorece o Flamengo. O Richard Souza já vai completar a sua informação. Aí a chegada do Alan. Estamos devendo o chute, pegou de canhotinha, que é a dominante. Está buscando esse primeiro gol, que teme não sair, né? Claro que é um jogador mais, digamos, defensivo, de poucos gols. Todo jogador sonha em fazer aquele golzinho, né? Ainda mais no jogo decisivo. Aí o Léo Ortiz, dominando ali já no campo de ataque. Arrascaeta entre as linhas. Ele faz a inversão lá na ponta esquerda. Chegou o Calçadilla, tocando de casquinha de cabeça. A bola vai de novo, é lateral para o Flamengo do lado esquerdo. Já cobrado, Michael para Alexandro. São os primeiros movimentos, passamos nos 5 minutos. Mais uma vez aí o Alan. Tem Luiz Araújo passando, tem o Pedro lá entre os zagueiros. O Alan tocou na ponta esquerda para o Michael. Michael para cima da marcação. Entregou para o Gerson. Domina, tá na área. Rola para Alexandro, tome cruzamento. A bola bateu no Calçadilla. E volta na esquerda de novo com o Alexandro. Tentou costurar a jogada, vai para a linha de fundo, tome cruzamento. Chega bem o Quinteiro com o peito, ajeita, sai jogando. Aí o Calça ficou, o Cova ficou reclamando de falta, o juiz entendeu que houve e marcou a falta que favorece o Deportivo Tátira. Completa a sua informação, Richard Souza. É isso, Luiz. O Edgar, ele para no Tátira como atacante em 2021, vira auxiliar em 2020. Ano passado, assume a equipe principal, sendo campeão nacional lá na Venezuela. São 11 títulos venezuelanos para a equipe do Deportivo Tátira. É um frequentador contumaz da Libertadores. 27ª participação do Tátira. Time jovem, né? Fundado na década de 70. Aí o Gerson reclama de falta. O juiz entende que não. Chega Luiz Araújo, desarma e o árbitro pega a falta do Luiz Araújo. Em cima do Requena. Já está aí sentindo. Fico de olho aqui. O problema foi no joelho no jogo contra o Palmeiras, né? A imagem acabou sendo assim marcante do Gerson. Prendeu ali. Agora foi ali na coxa, mas esse sintoma não é um sintoma de músculo ali, né? Deve ter sido tocado ali, tá tudo certo com o camisa 8 do Flamengo. E até aqui, titular também da seleção brasileira, né? Isso a gente vai saber a partir da segunda-feira, do domingo à noite, como que o Ancelotti vai montar o time dele. Ancelotti aqui no Maracanã com seus auxiliares e tal. Um acontecimento a presença do Carleto. Sai jogando lá pela direita mais uma vez o Sagiomo. Bola curtinha atrás para Requena. Aí sai jogando o Deportivo Tátira. Bola dominada com o camisa número 3, o Acevedo. E hoje o Ancelotti esteve na Granja Comari, Luiz, mais cedo para conhecer as instalações. O Ancelotti já esteve ontem no Newton Santos, conheceu a sede da Confederação, até apontou um local onde se colocaria a próxima Taça FIFA. Hoje foi lá na Granja Comari, que é o centro de treinamentos da Confederação. Soube que fizeram um churrasquinho pro cara lá. Gosta de um churrasquinho, o Ancelotti, hein? Tá certo. E o legal é que ele tá mergulhando de cabeça, né? Nessa vinda ao Brasil. Não poderia ser diferente, né? Um cara do nível dele, estreando na semana que vem, na quinta-feira, contra o Equador. O jogo vai ser às 8 horas da noite no horário de Brasília, tá, gente? Aí o Luiz Araújo, mais atrás para Gerson. É o Flamengo precisando de gol para buscar a classificação. Os jogos são simultâneos. A LDU está recebendo o Central Córdoba da Argentina na altitude de Quito. Os jogos estão começando. Aí você vê o Léo Pereira chamando o Michael do lado esquerdo. Encosta na marcação. Calçadilla, cruzamento, Arrascaeta, dominou na grande área, balançou o corpo, no fundo, cruzamento muito alto, essa bola pro Pedro, chegou no Gerson, Gerson conseguiu fazer uma cavadinha para trás, chega a Cova para cortar, e a bola fica na direita com o Sagiomo. Aí domina o camisa número 8, saiu jogando lá pela ponta direita, marcado pelo Alexandre, e o Alan chega na cobertura, entregando para o Léo Ortiz. Léo Ortiz de novo para o Alan, é pressão do Flamengo, vai ficando praticamente o tempo todo com a bola, buscando o primeiro gol.
O Flamengo tem feito nos últimos jogos, os últimos 14 jogos, metade deles o Flamengo fez um gol nos primeiros 15 minutos. Tá buscando de novo, abriu o placar para jogar mais confortável. Bola com o Alexandro, tentou pro Michael, chega para fazer o corte, o Quinteiro de cabeça, rasga, tira dali. Léo Pereira já recomeça para o Flamengo. Alexandre, a torcida gosta, aplaude a recuperação da posse de bola. É o Flamengo inteiro agora no campo de ataque, só o Rossi lá atrás. Aí o domínio de Arrascaeta, tentou para o Pedro, tabelinha, devolução para o Arrasca, corta, Quinteiro, sai jogando com o Requena. Requena tenta fazer a bola chegar na ponta direita, tentou lá o Brian Castilho, já perdeu. Só o Flamengo fica com a bola. Luiz, o cenário era mais ou menos esse que a gente estava esperando, né? A equipe do Táchira praticamente se defendendo. Ela faz a linha, dá pra gente ver até na imagem agora. É uma linha de 5, uma linha de 4 e somente o Castilho um pouquinho lá na frente para tentar segurar essa bola. Mas é difícil, né? Principalmente por esse início do Flamengo agressivo. Luiz Araújo. Vai para cima da marcação o Luiz Araújo. Tirou o primeiro, que é o Rosales. Aí o Luiz Araújo tá na área, caiu. Torcida grita, jogadores do Flamengo não reclamaram de forma contundente, não. E o juiz mandou seguir. Aí o Brian, tocando aqui do lado esquerdo. Chegou para tentar fazer o domínio. O Balsa reclama de um toque. Quem fica sentindo nesse momento é o Luiz Araújo. Bota a mão ali no joelho direito. E a gente está revendo a jogada. Para cima do Rosales. O Rosales que é experiente. Jogou no Brasil, jogou no Esporte Clube do Recife. E depois a dividida foi, digamos, dentro da normalidade. O árbitro está esperando, Luiz. Está esperando o lateral e o juiz pediu para esperar um pouquinho. O Luiz Araújo reclamando de que foi tocado ali. De novo toca no joelho. O Gerson vai lá, conversa com o Carlos Ortega. Vamos esperar essa definição, Roger? Lógico. Para você fazer uma consideração sobre o jogo como um todo. Acho que já foi, liberou, né? O lateral, ainda pediu para esperar mais um pouquinho. O Rosário está esperando, agora tudo bem. Manda ver, Roger. Não, a questão que o maestro disse, né? Que o Táchira faz uma linha de 5, né? 3 zagueiros. E logo à frente uma linha de 4. Time muito defensivo, só com o Castilho ali na frente. O que o Flamengo pode fazer um pouquinho mais? Adiantar a linha dos seus volantes, né? O Alan e o Gerson jogar um pouquinho mais na frente, pisar na área. Quando essa jogada for construída pelos lados, um dos dois entrar na área também para tentar finalizar. Alexandro se manda lá do lado esquerdo. Vai tentar chegar até a linha de fundo. A bola foi desviada, saiu o lateral. O Alexandre estava entendendo que a bola era dele. Olha, que ele não se esforçou para evitar a saída. O juiz marcou lateral para o Deportivo Táchira. A gente está revendo a jogada, olha, mais uma vez aí em cima do Sanches, do Luiz Araújo. E pareceu um lance normal mesmo. Lateral aí para o Deportivo Táchira. Já a gente vai mostrar o João Gomes, rapaz, no meio da torcida. É uma experiência, né? Como não? Vem Flamengo de novo, Arrascaeta para o Pedro. Tentou um toque de calcanhar, chega para fazer o corte. O camisa 32, Juan Sanches. Saiu jogando com o Sagiomo lá do lado direito. Vamos ver o Quinteiro. O Michael chegou com tudo ali, foi o escolhido para começar jogando hoje. Ele com o Everton Cebolinha, eles vem meio que revezando, né? Na escolha para o início de partida pelo Felipe Luiz. Lembrando que o Plata segue machucado. Vamos ver o João Gomes? Aproveitar que essa bola foi para a lateral. João Gomes no meio da massa. Está se divertindo no Maracanã. Bom. E aí tá comandando a galera lá. Olha o João Gomes de bonezinho virado. Bem no meio, no centro da sua imagem. Ah, bom demais. Oh, futebol. Futebol é bom demais. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Claro Multi. Quando você tem, todo mundo se dá bem. E sabe quem vem para a resenha daqui a pouco, meus amigos? Jade Picon, Pedro Scooby e Lucinha Lins, cheios de histórias para contar. Depois do Segue o Jogo, que história é essa, Porchat? Luiz. Oi, Gil. Em noite de decisão, todo mundo quer participar. Ó, jogadores da seleção masculina de vôlei, que vai disputar a Liga das Nações, né, foram liberados pelo técnico Bernardinho, também estão aqui no Maracanã. O Darlan, Brasília, o Judson e o Pinto. É o Maracanã em noite de gala mesmo, né? Com presenças ilustres. E o futebol é sensacional. Ele mistura as gerações, as classes sociais e faz deste momento um momento de emoção, evidentemente, mas acima de tudo um momento em que a gente contempla um pouco de diversão, de leveza nesse cotidiano, às vezes tão pegado, necessariamente
a gente tem que buscar mesmo, né, um pouco de leveza e tal. E o futebol é isso mesmo, tá certo. Pena que a gente vai perder o Darlan, né? Ele sai da Superliga, vai jogar no exterior. Cracaço de bola. Brasil que inclusive estreia no dia 15 contra a Eslovênia no Maracanãzinho. E no dia 15 contra a Eslovênia, dentro do Esporte Espetacular. A seleção que está treinando aqui no Rio. Os jogadores, alguns deles, escolheram estar no Maracanã, desfrutando da noite de Libertadores. Aí o Wesley tenta arrancada pela direita. Não pegou legal no cruzamento. O juiz olhou para o bandeirinha. Está marcando só o tiro de meta que favorece o Deportivo Táchira. Passamos de 14 minutos. Olha, não chegou o Pedro ainda, né, Roger? Tá muito congestionado esse setor, né? O Pedro tem pouca mobilidade. Quando eu falo de pouca mobilidade, é que ele traça poucas diagonais. O que falta é, como eu falei, do Alan e do Gerson, encostar um pouquinho mais, buscar uma tabela por dentro, né? E a tabela saindo, abre por fora e aí entra, ataca a área para preencher com mais gente a área do Táchira e ter mais possibilidade de finalização. Gente, na próxima sexta-feira, amistoso de preparação da nossa seleção feminina contra uma potência do futebol feminino, que é o Japão. O jogo vai ser na Neoquímica, em São Paulo. Olha, Brasil e Japão com Marta convocada. São dois amistosos antes da convocação final para a Copa América que vem aí. É uma competição muito importante, dá vaga nos Jogos Olímpicos. E vai ser na casa do Corinthians, sexta-feira, logo depois de Vale Tudo. A Globo mostra Brasil e Japão para você. Bola tocada aqui na esquerda com o Balsa. Vai para cima da marcação. Vem o Luiz Araújo. Vem o Gerson. Já recupera para o Flamengo. Wesley. Léo Ortiz. Chamando lá o Léo Pereira. Mais uma vez aí o Léo Ortiz. O Brasil que tem de novidade na defesa. Jogador que não chega a ser, digamos, homônimo do lateral do Flamengo. Porque o Alexandre do Flamengo é separado, né? E o Alexandre do Lille da França é tudo junto. Foi convocado. É um zagueiro, um 4 zagueiro. Um jogador que tem muitos recursos. Que enfrentou o Ancelotti no Real Madrid, evidentemente, e foi chamado. No mais, jogadores conhecidos, entre eles o Léo Ortiz, que está aí em grande forma, por sinal. O Alexandre fez base no Flamengo, né, Luiz? Exatamente, Roger. Bola dominada ali pela meia esquerda com a Arrascaeta. Chegou bem o Quinteiro, cortou a bola, voltou no Alan. Tocou muito forte. Lateral, favorece o Deportivo Táchira lá pela direita. Aí você vê o Alan. O Alan que vive uma espécie de... Tem dia que tá tudo bem, tem dia que nem tanto para a torcida do Flamengo, né? Mas até se machucar, Luiz, ele estava bem, era uma ótima opção, principalmente quando você joga com uma equipe muito fechada, né? Pela qualidade que ele tem de passe e de visão de jogo. Tá precisando o Arrascaeta entrar no jogo, né? Porque é ele que vai pensar, ele que vai fazer a jogada individual para poder liberar seus companheiros, principalmente quando a jogada for pelo meio. Tem bolinha na tela da Globo, tem gol na Conmebol Libertadores. Gente, gol da LDU. Alvarado abre o placar para a LDU em Quito. Bom, o jogo aqui está no começo, evidentemente, mas esse gol da LDU, neste momento, empurra o Flamengo para o terceiro lugar do grupo. A LDU vai aos mesmos 11 pontos do Central Córdoba. Agora é o Flamengo cumprir o papel dele aqui, fazer mais gols que a LDU para ser primeiro do grupo. Não, eu acho que o Córdoba fica com 10, né, Luiz? Não, o Córdoba tem 11. Porque está perdendo pro... Não, mas o Córdoba já... Começou com 11. É isso. Perdão. Tá tudo certo, é muita conta mesmo. Aí tá na tela, inclusive, agora. Ó. Central e LDU com 11. E o Flamengo tá ficando ali na terceira posição. É só fazer um golzinho aqui que a gente já volta, porque se ganhar com o mesmo placar da LDU, ó, o Flamengo chegando. A chance do primeiro, Luiz Araújo. A bola cortada pela zaga, voltou de novo. E o Flamengo apertando e o Pedro foi no carrinho. Aí o lateral favorecendo o Flamengo ali pela direita. Vai chegando lá o Léo Ortiz para fazer a cobrança. Mais uma vez o Alan. Aí chamando o Alexandro. Dominando do lado esquerdo. Ajeitando mais uma vez para o Arrascaeta. Arrascaeta para Gerson. É o Flamengo buscando o primeiro gol. Agora é mais importante do que nunca. E aí o Michael do lado esquerdo, dominando, trabalhando, Alexandre, com paciência para o Pedro, dominou, girou, Pedro tentou, bateu, o goleiro, espalma, a bola vem para o meio, para o Requena fazer o corte. Léo Ortiz recomeça, tocando para o Léo Pereira.
Léo Pereira tem lá do lado esquerdo o Michael. O Alexandre vem buscar a bola curtinha. Aí Alexandre adiantando, Pedro ajeitando mais uma vez no Alan. Alan virando o jogo na direita para o Wesley. Wesley domina, Gerson passou, tentou para o Gerson, chegou para fazer o corte o Acevedo. Está jogando com o Balsa. Balsa foi ali para o Sagiomo. O Pedro chegou meio que botando a mão no ombro do Sagiomo. Ele ficou com a posse de bola. Segue jogando, recuou mal. Arrascaeta limpou a marcação, caiu, o juiz mandou seguir. O Arrascaeta queria a marcação do pênalti. E o jogo segue, o Flamengo já recupera a posse de bola com o Gerson. Gerson dominando, faz o levantamento para o Michael. De cabeça para o Pedro, subiu para fazer o corte Quinteiro. O gol vai ficando madurinho no Maracanã. Não precisa fazer, né? Mas foi a primeira bola que o Flamengo conseguiu roubar, Luiz, na saída de bola do adversário. Porque o adversário estava conseguindo sair com essa bola sem ser incomodado pela pressão. Foi a primeira pressão que deu certo. E aquela jogada que o goleiro tirou ali no meio da área, né? E essa bola saiu rolando pelo centro da área. Aquilo que eu havia falado. Se o Gerson encosta mais um pouquinho, se o Alan encosta mais um pouquinho, sobra para um dos dois ali finalizar. Então é isso, você preenche um pouquinho mais a área, chega mais perto, aproxima as duas linhas, a de meias e de atacantes do Flamengo, que tem um pouquinho mais de associação para essas jogadas ofensivas. Bom, já passamos de 20 minutos de bola rolando. Segue 0-0 no Maracanã. A LDU vai vencendo o Central Córdoba por 1-0 em Quito. Por enquanto, o Central Córdoba e a LDU na frente. Lembrando que o Flamengo basta vencer o jogo, ele se classifica. Aí, dependendo da combinação dos placares, o Flamengo pode ser primeiro do grupo, desde que a LDU vença o seu jogo. Que é o que está acontecendo. Aí sai jogando o Brian Castilho. Acevedo. É um dos argentinos do time do Táchira. Bola na direita. Sagiomo. Vai arrancando, vem pela direita. Faz o cruzamento ao Rosales aqui na esquerda. O experiente lateral domina. Vai completar 100 jogos pela seleção venezuelana. Tentou o cruzamento. Chegou bem para fazer o corte o Léo Pereira. Sai jogando com o Luiz Araújo. Pode emplacar uma saída veloz agora o Luiz Araújo. Passa o Michael na ponta esquerda. Mas ele tentou o Arrascaeta na direita. O goleiro esperto saiu da área. E de pé esquerdo sai jogando. Bola para o Cova. De novo o Rosales. Aí por dentro chamando o Requena. Mais um argentino do time da Venezuela. Aí o Rosales. Tentou a jogada para o Brian Castilho. Vai ser marcado o impedimento. A jogada não prosseguiu com chance de gol, né? O Brian Castilho deu um toque mais para trás. Aí o assistente marca o impedimento no campo. Se ele achar que há um impedimento, obviamente. Gerson, mais uma vez o Luiz Araújo, 21 minutos para 22. O gol não sai no Maracanã, a torcida não para de cantar. É o Flamengo ficando com a bola, 80% de posse de bola. Mas o gol não sai. Alexandre, e tome levantamento, saiu firme o goleiro Camargo para ficar com ela. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Sorridor, sem tempo para dor. E no próximo domingo a bola rola no Campeonato Brasileiro. A Globo entra em campo. Bora pro jogo, 3h30 da tarde com o Thiago Medeiros. E vai ser direto da Vila Belmiro para Santos e Botafogo. Everaldo Marques comanda com o Roger Flores, com o Ricardo Pozzi, mais conhecido por Ricardinho. Olha o Michael dominando na ponta esquerda, tentou o cruzamento e curtinha para trás. Aí chegou bem para fazer o domínio e sair jogando o Quinteiro e sofrendo a falta. E também no domingo nós teremos o outro jogo. Normalmente nós temos pelo menos 2 partidas, né? Será Juventude e Grêmio. Já tem uma pressão para os gaúchos, para os dois que estarão se enfrentando. E a gente entra em campo com esses 2 grandes jogos em mais uma rodada, a 11ª do Campeonato Brasileiro para você. Diga, Roger. O maestro trouxe aqui essa questão da pressão do Flamengo, né? Que o Flamengo ainda não conseguiu roubar uma bola, quando roubou, chegou na cara do gol. E isso é uma das preocupações do Felipe Luiz, né? Por isso que ele tem deixado o Pedro de fora em algumas rodadas de Campeonato Brasileiro, em algumas escalações. Quando ele tem Arrascaeta e Pedro, ele perde muito essa pressão ofensiva no campo do adversário, né? Na saída de bola do adversário. Hoje, obviamente, contra um time que tem pouca qualidade técnica, isso não é tão necessário, porque o Flamengo vai ter 80%, 90% de posse de bola. Vai jogando o Alan.
Já passamos de 23 minutos do primeiro tempo. Aí o Wesley ajeitando na direita para Luiz Araújo. Aí domina o canhotinho, tentou o levantamento, bem para fazer o corte Quinteiro, a bola volta no Luiz Araújo, foi pro drible, rolou pro Wesley, foi no fundo, não conseguiu chegar cruzando, Rosales marcando, o Wesley recua, ajeita pro Alan, pé esquerdo nela, ajeitou o Alexandre, dominou do lado esquerdo, Michael é a opção, Michael protege, vai para cima da marcação, Calçadilla pressiona, ele rola mais atrás no Alan, Alan domina, veja como o time da Venezuela fica todo fechado à frente da sua defesa, na sua grande área, bola para o Michael, tentou o cruzamento, bem para fazer o corte, o Acevedo cortando, ele sai pela direita trabalhando com o Cova, o capitão da equipe da Venezuela domina, o Cova tem experiência, rodou um pouquinho, teve na segunda divisão italiana e volta para jogar com a sua experiência lá no Deportivo Táchira, que vai tentar uma arrancada lá pela direita, aí a jogada com o Calçadilla, ficou reclamando ele, o Léo Pereira ficou caído ali, mas está tudo bem com ele, o Flamengo já providenciou a saída de jogo. O Léo Ortiz trabalhando. Vamos ver o Arrascaeta. De novo no Wesley. Aí Arrasca, protegendo ali pela amiga direita. Torcida do Flamengo não para de cantar. Simultaneamente estão jogando o Palmeiras contra o Sporting Cristal em São Paulo. O jogo que está marcando o último jogo do garoto Estevão na casa do Palmeiras. Aí o Alexandre tentou por dentro para o Pedro. Pedro protegeu, domina, trabalha, rola mais atrás para o Gerson. Gerson faz o levantamento na ponta direita para o Wesley. O Wesley tem o Luiz Araújo de opção. Ele tentou o cruzamento, olha o Michael. De cabeça, não ficou legal a cabeçada para trás. E aí domina, Cova sai jogando para a equipe venezuelana. Ajeitando para o Balsa. Balsa protege ali pela meia esquerda. Trabalhando com o Rosales. É aquela cadenciada, mais atrás do Cova, troca passes, o Deportivo Táchira, que não somou nenhum ponto na Libertadores. Mesmo assim, Luiz, a torcida comparece, não dá para ouvir, viu? Mas são cerca de 300 torcedores, fizeram festa para o time na Zona Sul do Rio de Janeiro, no hotel onde a equipe estava concentrada. Para eles, estar aqui no Maracanã já está valendo a festa. Foi realmente uma semana agitada de visitantes no caso do futebol. Olha o Pedro dominando aí. Protege ali, meia esquerda. Tocou no Gerson. Gerson tenta o drible. Acaba desarmado. Requena, recupera, sai jogando. Tá difícil passar ali. Tá muito povoado. Ontem a torcida chilena compareceu ocupando todo o espaço destinado a ela no Newton Santos, no jogo contra o Botafogo. Foi impressionante. A Universidade de Chile é o time mais popular do futebol chileno, né? Maior torcida. Ombreado ali com o Colo-Colo e foi incrível. 5.000 torcedores vieram, 3.000 conseguiram entrar no Newton Santos ontem. O restante ficou ali tentando chegar e tal, mas dividindo as atenções com praias, etc. e tal. E também venezuelanos que chegaram para acompanhar o Deportivo Táchira, como destacou há pouco o Richard, que tem um contingente ali de umas 300 pessoas. O Táchira ficando um pouquinho com a bola, né? Léo Ortiz pro Wesley. Sobre a linha, sai jogando com o Alan. Aí Alexandre, é o Flamengo tentando encaixar a saída correta agora, para encontrar o primeiro gol no Maracanã. Aí Alexandre, ajeitando na ponta esquerda, bola para o Michael. Michael tocou mais atrás no Gerson. Gerson tem outra vez o Alexandre. É sempre uma opção importante do lado esquerdo. Alexandre para o Gerson. Gerson tem o Alan pedindo, bola para ele. Aí o Alan trabalha com o Wesley. O Wesley tem Luiz Araújo se apresentando. Pedro vai para a área. Arrascaeta passou. Tocou no Arrasca. Foi no fundo. Tentou o cruzamento nas mãos do goleiro. O movimento de infiltração foi o correto, né? Depois, tecnicamente, não funcionou como poderia. Porque ela fugiu um pouquinho, né, Luiz? A dificuldade não é só do Flamengo. Eu acho que a maioria dos times, quando você tem uma linha de 5, eu falo sempre isso, porque tem sempre uma jogadinha entre o back central e o quarto zagueiro com os dois laterais. Então, esse espaço fica fechado. Você tem que ter paciência para fazer com que essa bola comece de um lado para terminar do outro. Ou então numa jogada individual, que até agora a gente não viu nenhum dos dois lados fazer para poder a bola chegar no Pedro. Arrascaeta no Alan. Passamos de 28 minutos, hein? Aí o Alan. Michael, do lado esquerdo, devolveu no Alan, para trás, chegou a Arrascaeta, dominou, pode bater, trabalhou, linda bola para o Luiz Araújo, levou para o pé esquerdo, não chutou para o gol, foi desarmado. E agora está marcado o impedimento nessa construção de ataque do Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai, por você oferecemos as melhores condições no novo Creta.
É, meus amigos, vamos nos aproximando de meia hora de bola rolando. E olha aí, olha, tem dono de escola de samba e de supermercado querendo virar o dono do bairro inteiro, hein? Depois de Vale Tudo, vai dar BO em Encantados. É bem legal o capítulo de ontem. Está jogando o Wesley ali pela direita. Se manda. Bola curtinha para o Pedro. Vem onde agora buscar o jogo, Pedro. Arrascaeta desarmado. Vai sair jogando o Deportivo Táchira. Bola com o Balsa. O Wesley vem por trás. Chegou esperto, saiu mancando, mas fez o desarme. Aí Arrascaeta, o Flamengo precisa do jogo do seu regente. Michael, do lado esquerdo vem o Michael. Entregou para o Arrascaeta. Gerson passa na direita, ele tentou o levantamento, forte demais. Só tiro de meta para o Deportivo Táchira. Domingo, o Arrascaeta meio que ajudou a decidir o jogo com o pênalti que ele sofreu e bateu, mas no primeiro tempo também parece que ele não encontrou o ponto do jogo, inclusive. Não é, Luiz, que ele começou a temporada muito bem, né? Então, naturalmente, a gente começa a fazer comparações com as 8 primeiras rodadas, né? E na rodada passada, realmente, ele não foi, mas foi importante na jogada do pênalti depois, né? Fazendo, inclusive, a penalidade. Vai jogando o Flamengo com o Ortiz. Aí Léo Pereira. Flamengo que se prepara para mais um jogo do Brasileirão no fim de semana, domingo contra o Fortaleza aqui no Maracanã. E em junho, meus amigos, depois desse ataque aqui, eu vou rememorar os jogos do Flamengo para você na Copa do Mundo de Clubes. Está chegando. Bola com o Léo Pereira. Protege ali pela meia esquerda. Alexandre, opção curtinha. Ele toca no Alan. Arrascaeta vem, pede. O Alan preferiu chamar o Léo Pereira mais atrás de novo. Jogo também de paciência. Praticamente só o Flamengo com a bola. Alan. Se movimenta o Michael. Alexandre passa do lado esquerdo. Bola para o Alexandre. Entrega para Luiz Araújo. Ajeitou para o Arrascaeta, que trabalha com o Gerson. Tem o Wesley marcado do lado direito. Jogou por dentro para o Alan. Pode bater para o gol. Espalma o goleiro. O chute de fora da área que está sendo pouco usado, aliás, né? É uma boa chance. Agora o lateral favorece a equipe do Deportivo Táchira. Copa do Mundo de Clubes da Globo. Aí o chute do Alan. Gente, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras e o Fluminense estarão disputando a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A Globo entra em campo com os brasileiros, com os jogos mais importantes da Copa do Mundo. E você, torcedor do Flamengo, dia 16 é uma segunda-feira, 10 da noite. O Flamengo estreia contra o Esperance da Tunísia, num grupo que tem o Chelsea e o América do México ou o Los Angeles Futebol Clube, que se enfrentam sábado. Jogo único na Califórnia, olha isso. Quem passar vai para esse grupo. O América do México é um segundo grupo da morte, viu? O América arrasta uma multidão. Os ingressos para esse jogo, sabe, estão esgotados, inclusive. Flamengo e Chelsea, quero ver. Alexandre do lado esquerdo, protegendo, trabalhando. Tentou a bola curtinha, Michael, conseguiu um drible sensacional, Michael vai bater pro gol, se atirou na frente dele o Quinteiro. Que drible diferente que o Michael arrumou ali. Bola com o Léo Pereira, trabalhando de novo com o Alexandre, muito acionado, lateral esquerdo do Flamengo. Alan. Só dá Flamengo, falta o gol. A LDU vai vencendo o Central Córdoba por 1-0. O empate tira o Flamengo, é importante, tem que ganhar o jogo. E a torcida sabe disso. Mais uma vez aí o Léo Pereira. Flamengo inteiro no campo de ataque. O time do América, todos os jogadores, você está vendo aí a bola? Da bola para o gol do América, tá todo mundo para lá. Alan, Arrascaeta, devolveu no Alan, de direita, Alan. De direita é mais difícil, né? Pegou fraquinho, o goleiro segurou. Terceira finalização dele, né? As duas com a perna boa e essa com a direita. Tá difícil, como você falou, porque os três setores, eles estão muito agrupados em 30 metros, então fica pouco espaço. Jogada tem que ser feita pelas laterais, principalmente jogada individual, para quebrar um pouco esse sistema defensivo. Luiz. Oi. Você comentou agora há pouco sobre a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo fez uma mudança de planejamento e vai sair um cartão amarelo agora. Pro Wesley.
Flamengo embarcaria no dia 9, mas passou a data de embarque para o dia 11. Isso porque, além dos 5 convocados da seleção brasileira, o Gonçalo Plata também foi convocado para a seleção equatoriana, vai enfrentar o Brasil, apesar de estar se recuperando de lesão. Pode até ser relacionado, talvez, para o jogo de domingo contra o Fortaleza. E não saiu ainda a convocação do Uruguai, mas é possível que Arrascaeta e Varela estejam nela. O Nico de la Cruz, que está machucado, mais difícil. Mas enfim, o Flamengo pode ter todos esses jogadores na data FIFA jogando por diferentes seleções. E aí a preferência do Felipe e de do Zé Boto, que é o diretor de futebol, é para que todos embarquem juntos. E por isso esse embarque passaria para o dia 11. O Brasil joga no dia 10 em São Paulo, no estádio do Corinthians, contra o Paraguai. Jogo 9h45 da noite. Claro que você vai curtir na Globo. E aí faz todo sentido mesmo embarque ser no dia 11. O Flamengo embarcaria então na quarta-feira. E o jogo de estreia na segunda-feira. Flamengo jogando na Filadélfia contra o Esperance da Tunísia. O Roger fica me olhando aqui. Minha pronúncia do francês é péssima agora. Eu achei que você vinha com pegadinha já. Não. Não preparou uma hoje não, né? Mais ou menos. É mais ou menos. Tem bolinha na tela da Globo. Espera um pouquinho. Tem bolinha na tela da Globo. E é gol de Estevão para o Palmeiras. O garoto está se despedindo do estádio. É o último jogo. O Palmeiras joga no fim de semana. Um jogo contra o Cruzeiro, inclusive, no Campeonato Brasileiro, né, em Belo Horizonte. E depois a Copa do Mundo de Clubes. E aí ele vai se apresentar ao Chelsea. O Chelsea hoje ganhou a Liga da Conferência lá na Europa. Fez 4-1 no Real Betis de virada. O Chelsea vai forte para a Copa do Mundo de Clubes do grupo do Flamengo. Aí o domínio pela meia esquerda vai sair jogando o Juan Sanches. Esse é o Balsa. Rosales. De novo no Sanches. Requena. Ficando um pouquinho com a bola, rapaz. O Deportivo tá agora. Quinteiro. Lá atrás, bola com o Acevedo. Aí o Sanches. Bola na ponta esquerda. Tentou o Balsa. Aí deu um chapéuzinho, não é? Rapaz! Vai botar no DVD, né? Não sei nem se existe mais DVD, né? Aí o Luiz Araújo já roubou a bola. Vai sair jogando, vai botar no link. Luiz Araújo bota Michael para correr. O Flamengo buscando o gol. Bola entregue para Arrascaeta. Limpou, caiu e o juiz vai punir o Arrascaeta. E tá suspenso, hein? É mesmo, rapaz? Era o único pendurado do Flamengo. Se o Flamengo passar para as oitavas, ele está fora do primeiro jogo. Porque o Nico de la Cruz tinha 2, estaria pendurado, mas ele não está jogando e os cartões são zerados a partir de agora. Mas se tomar hoje, como é o caso, fica fora. Bom, a gente está vendo o lance por uma outra imagem. Olha, você em casa pode até falar, puxa vida, tem um toquinho ali. Se não foi pênalti, talvez não fosse para simulação. A questão é que ele forçou, no entendimento do árbitro, é a segunda vez que ele força um pênalti, né? É bem isso. Então, se fosse a primeira, de repente passava. Como é a segunda, na interpretação do árbitro, ele aplicou o amarelo. Porque os cartões serão zerados para as oitavas de final, né? Quer dizer, é um vacilo mesmo, mas o jogador ali na hora não está pensando no jogo. É o próximo passo, né? E o Arrascaeta, se o Flamengo se classificar, não joga o primeiro jogo das oitavas. Bola com o Balsa do lado esquerdo. Bola bateu ali no bumbum do Léo Ortiz, que sai jogando. Pressionado. Ó, rapaz, pressão. Cova recupera para o Tátira. Ajeitou para o Sagiomo. Tentando trabalhar do lado direito. O Brian Castilho está lá pedindo. A bola, claro, não chega. Não chegou nem no ataque, né? Para variar, acho que é a primeira vez que nós temos aí 3, 6, 7 jogadores na linha ofensiva do Deportivo Tátira. De novo o Balsa. O juiz diz que não houve falta na dividida do Luiz Araújo. O Léo Ortiz entrega para o Gerson, que vai sair jogando. Agora temos... Ó, o Cova ele fez uma falta tática, porque é a primeira vez que o time ficou exposto. Providencial. E eu ia falar sobre isso. É interessante que o Tátira adiante um pouquinho o seu time, né? Para dar esse espaço nas costas, para que o Flamengo possa utilizar, né? Uma roubada de bola no seu campo defensivo do Flamengo pode acionar velocidade e chegar com um pouquinho mais de facilidade no gol do Tátira. Agora uma saída errada, mais um erro. Mas valeu o esforço ali do Luiz Araújo recuperando com o Wesley. Daqui a pouco no intervalo, o Ancelotti recebeu a camisa do Botafogo de presente ontem, camisa número 7. E hoje vai receber no intervalo de presente a camisa do Flamengo. Estão tratando mesmo o técnico da seleção com aquela galardia.
Bola com a Arrascaeta, dominou, vai Arrascaeta, tentou o drible, acaba desarmado. O Arrasca olhou para o céu agora, do tipo, não está encaixando. A qualquer momento sai uma jogada, né, Arrascaeta? Bola na esquerda com o Balsa. O Wesley marca um pouquinho a distância, o Balsa fica com a posse de bola. Troca passes curtinhos ali com o Sadiomo. Mais atrás no Cova, aí o capitão do time. O Tátira está conseguindo ficar um pouquinho mais com a bola nesse fim de primeiro tempo. Porque aquela marcação, né, Roger? Não dá para você fazer durante 45 o mesmo ritmo. E você jogar um pouco na sua intermediária para poder aproveitar o espaço é uma ideia. Rosales arrumando para o Castilho. Primeiro chute a gol. Foi longe do gol pela linha de fundo. Aí você vê o Brian Castilho ficou lá se lamentando. Teve uma chance de finalizar. O Castilho que é o artilheiro do time. Eu ia falar que o Flamengo mudou, inverteu os pontas, né? O Michael veio para o lado direito e o Luiz Araújo foi para o lado esquerdo, para tentar mexer nessa marcação. E até pelo drible, né? Porque o Luiz Araújo pode usar a perna esquerda, levar a bola para o fundo e o Michael do lado direito também é a mesma coisa. Então você mexe um pouquinho na configuração da marcação do Tátira. A famosa bagunça organizada, né? Tem que mudar mesmo um pouco. É um jogo em curso para provocar mudança no comportamento de marcação do outro lado. De novo no Alan, a bola está passando no Alan. Gerson aqui pela direita, o Pedro vem por dentro. Aí o Alan chamando o Gerson, 40 minutos. Vem o Gerson de novo. Lá do lado esquerdo, o Alexandre e o Léo Pereira se apresenta. Bola para o Léo Pereira, pé esquerdo. Faz um levantamento para o Pedro, quase na linha de fundo. Tocou para trás, saiu o goleiro para ficar com ela. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sporting Bet. Faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Vai pressionar o Michael. Olha o Michael. Ganhou. Fez o drible. Caiu. E o juiz está mandando seguir o jogo. Vai jogando o Deportivo Tátira com o Cova. O Brian Castilho de novo lá por dentro. Marcado em cima pelo Léo Ortiz. O Cova recebe de volta. Você está vendo o número de finalizações. A segunda do Tátira segurou firme. Agora o Rossi. O Flamengo teve 5 finalizações no jogo. Bolinha na tela da Globo, tem gol acontecendo. É o segundo do Palmeiras. Melhor campanha entre todos. Todos os jogos vencidos pelo Palmeiras. Flávio Lopes faz 2-0 para cima do Sporting Cristal. Alexandre do lado esquerdo, 41 minutos. O domínio do Michael. Michael tentou o drible, você está vendo a classificação. Aqui o Flamengo pressionando. Michael, cruzamento, olha o Pedro, não alcança. Teve um desvio e escanteio, hein? Você viu lá a classificação, o Central Córdoba deu com 11 pontos, o Flamengo com 9. O desvio no meio do caminho do Requena, talvez até tirando a chance do Pedro conseguir tocar nessa bola. O Maracanã, em noite de gala, casa cheia. Torcida não para de incentivar o time. Até o Gabigol da torcida tá lá. O Paquetá da galera também. E lá vem Luiz Araújo para fazer a cobrança de escanteio. O Pedro se movimenta, o Léo Pereira, levantamento, a bola passou, olha o Pedro, tocou sobre o gol. O juiz estava bem pertinho, entendeu que foi tudo normal. A gente vê o Léo Ortiz na primeira trave, o Léo Pereira na segunda. O Léo Pereira está reclamando bastante que teria sido empurrado e puxado a camisa dele. O Acevedo está ali na marcação, mas é aquela marcação de jogo, sabe, Gil? Aí para ter uma marcação de pênalti tem que ser algo que impacte mais no transcurso da jogada, no desenrolar da jogada, né? Não foi normal. Agora, por exemplo, o Gerson, ele não conseguiu seguir porque ele foi atrapalhado. O ritmo dele agora não foi o mesmo, se ele não fosse tocado. Aí, por exemplo, o certo seria marcar a falta mais. Aí o domínio do Sagiomo. Aí chega do lado direito, o Sanches, cruzamento, Brian Castilho. Bola vai ficar com o Balsa aqui do lado esquerdo. O Balsa prefere recomeçar. E de novo do lado esquerdo ele domina. O Wesley está na marcação. O Wesley conseguiu dar um totozinho nela. A bola vai saindo em lateral que favorece o Deportivo Tátira. E obviamente não tem pressa, né? O Rosales, o experiente Rosales de 36 anos já arremessando aí. Cova bateu pro gol. A bola foi da direita do gol do Rossi. Ô Luiz, oi.
O Táchira perdeu todos os jogos até aqui, é verdade, mas a maior diferença de gols foi um 2-0 para a LDU. Todas as outras derrotas foram por um gol de diferença mínima, inclusive para o Flamengo na primeira rodada. Isso, 1-0, né, gol do Juninho, depois esses outros resultados, 2-1 para o Central Córdoba e 3-2 para a LDU. É isso mesmo. E o jogo contra o Flamengo em São Cristóvão, os últimos 15 minutos foram terríveis, né? O Deportivo Táchira teve na iminência de empatar o jogo, botou uma bola na trave, mas não foi aquela bola na trave assim, despretensiosa. Um chute da marca do pênalti do camisa 17, que está jogando aqui na ponta esquerda, o Balsa, que bateu no pé da trave. O Rossi também fez algumas defesas bem importantes, foi até escolhido o melhor jogador em campo naquele jogo. E aí o Rosales, Requena, é o Deportivo Táchira se aproveitando. Não dá para manter mesmo aquele ritmo, né? Tem um momento que tem uma espécie de um respiro no jogo. Sanches, mais atrás, mas o Flamengo está jogando mal. Poderia estar jogando melhor, principalmente na marcação. O Táchira tem tido um pouquinho mais de posse de bola, que não é necessário, né? O Flamengo é muito melhor time e tem que dar uma acalmada, tirar essa pressa do jogo, tem muito tempo ainda, e jogar com um pouquinho mais de estabilidade. Mais 2. Vamos a 47 apenas, né? Os acréscimos da arbitragem sul-americana fora brasileira são tímidos. Bola dominada na ponta esquerda com o Michael. Mais uma vez no Alan. Alan dominando, Alexandre é opção. Aí você vê o trabalho com o Gerson. Devolve no Alan. Marcação implacável do Deportivo Táchira. Difícil de encontrar os espaços. Aí o Gerson para lance individual. Entregou para o Arrascaeta. Chega Acevedo, cortou a bola, voltou no Alan. Tentou um drible, tocar na frente para bater pro gol, reclamou de falta, o juiz entendeu que não. O Balsa tirou dali. Dividida do Luiz Araújo com o Brian Castilho. O Wesley fica com a bola. Alexandro chamando o Michael do lado esquerdo. Segue a pressão rubro-negra em busca do gol, em busca da classificação. Alexandro devolve no Michael. Michael vai para cima da marcação. Trouxe por dentro, ajeitou para o Alan. Alan, pé esquerdo, levantou para o Arrascaeta. Rosales. Bola volta no Wesley, dividida. Léo Ortiz. Bola quica, vai Alexandro. Cova. De novo Alan. Totozinho para o Léo Ortiz. 46 minutos. Minuto final do primeiro tempo no Maracanã. Alexandro. Arrascaeta para o Michael. Levou a marcação o Michael. Trabalhou, trouxe para o pé direito. Rolou para o Gerson. Gerson para o pé direito. Fica ruim de chutar. Tocou para o Wesley. No fundo, cruzamento. Chegou Acevedo para cortar. A bola volta. Balsa tira dali. Aí o Gerson fica com ela. Domina com estilo. Amacia. Leva para a canhotinha que é boa. Jogou sobre o gol. Bom, ao Zugaray aumenta o placar para a LDU. O que acontece é que a LDU está passando o Central Córdoba. Com isso, o saldo de gols agora do Central Córdoba é de 1. O Flamengo já tem 2. Se o Flamengo faz um gol aqui, o Flamengo já pula e vai brigar no saldo de gols com 2, ficando 1 atrás da LDU. Gente, tem que ganhar o jogo. Não tem outro caminho, não. O juiz apita. O Cid incentivou, mas agora temos aí um misto de vai e o Rossi não gostou. Se ele não gostou, não concordou, digamos assim. Ô Luiz, me permita aqui, porque o Rossi está bem na minha frente e ele realmente olhou para a torcida e fez assim, como se diz, por quê? Peraí, calma. É isso, foi exatamente isso. Não foi desaprovando totalmente. Foi dizendo, não, por quê? Né? Enfim. Meus amigos, não é fácil não, viu? 0-0, o show do intervalo está chegando com muitas atrações. E olha, você está achando que só jogo... Melhores momentos. Posse de bola, atacou, tentou, chutou pouco, é verdade, o gol não saiu, maestro. Luiz, é porque o time adversário também tem mérito nisso, né? Você vê que eles estão sempre com 5 jogadores na primeira linha defensiva, depois 4 na frente. E o Flamengo, principalmente, uma das virtudes desse time, o que é? Roubar a bola quando o adversário está saindo. Isso não foi conseguido. Somente uma vez no primeiro tempo, né? E quase saiu o gol. Se conseguir acertar isso, vai ter possibilidade de chegar. E principalmente pelo meio não dá, tá muito congestionado, tem que jogar pelos lados. No outro jogo do grupo, a LDU vai vencendo o seu jogo contra o Central Córdoba. Vamos acompanhar os gols com o Jader Rocha. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Imagens cedidas pela Paramount Plus em Quito. Cruzamento de Quinteiro e Alvarado de cabeça fez 1-0.
No finalzinho da primeira etapa, quem raspou de cabeça agora foi Arce. Alzugaray entrou livre para deslocar o goleiro e a LDU vai vencendo o Central Córdoba por 2-0, Luiz. E a classificação, então, o Flamengo está voltando, você está vendo aí, o Deportivo Táchira já voltou. A gente vai botar a classificação do grupo, porque a situação agora é muito clara, né? A gente vai ter modificação. Inclusive, tô vendo aqui, BH vem aí. O Central Córdoba tem 11 pontos e 2 gols de saldo. A LDU tem os mesmos 11 com 2 gols de saldo. O Flamengo tem 9 e tem 2 gols de saldo. Ou seja, se o Flamengo abrir o placar aqui, ele vai provocar o tríplice empate e poderá ser primeiro se fizer mais de 2 gols. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo no Maracanã. É o segundo tempo, 45 minutos decisivos para a classificação do Flamengo para as oitavas da Conmebol Libertadores. Só para confirmar, saiu o Michael com a 30 para a entrada do Bruno Henrique com a 27. O Deportivo Táchira é o mesmo do primeiro tempo, Luiz. Portanto, saindo Michael, entrando Bruno Henrique. E o Flamengo vem com o Alexandro. Tentou servir ao Bruno Henrique, ele vai para a dividida, acaba cometendo a falta. O juiz para o jogo e marca a falta do Bruno Henrique em cima do Calçadilha, número 20 do Deportivo Táchira. Portanto, o Bruno Henrique em campo. O Bruno Henrique, que 19-20 notadamente, foi o ponto esquerda do Flamengo, digamos assim, né? E jogou os seus melhores anos da sua vida. Vamos ver como é que vai ficar agora. Pelo jeito, ele vai fazer esse papel ali mesmo, mais do lado esquerdo, com o Pedro mais centralizado e o Arrascaeta próximo dele. Luiz, é onde eles conseguem, né, ter o melhor rendimento, é por esse lado esquerdo, né? Vai precisar de espaço para poder fazer as suas jogadas, principalmente em velocidade. Aí o Sagiomo. Bola tocada na direita, mais uma vez. A pressão da marcação do Léo Pereira. A bola bateu por último no venezuelano. E a lateral já cobrado para o Flamengo, bola com o Gerson. Gerson vai dominando ali pela meia esquerda. Arrascaeta no Gerson, de primeira por dentro. Boa bola para o Luiz Araújo. Pedro se movimenta. Bruno Henrique passa na ponta esquerda. Luiz Araújo tocou para o Bruno Henrique. O Pedro vai para a cara do gol. Bruno Henrique traz para o pé direito, mais um drible. E agora o cruzamento, olha o toque do Gerson. Defendeu o goleiro, voltou no Pedro. Pressiona Luiz Araújo, rasga, tirando de lá. O Sanches aliviando a área do Deportivo Táchira. É isso, Flamengo. Primeira vez que o Bruno Henrique, diferentemente do Michael, que sempre traz por dentro, né? Atrai a marcação, congestiona o meio, ele levou para fora. Traz para dentro, faz o corte, leva para fora, abre um clarão para ele poder fazer o cruzamento de esquerda. E é a primeira vez que o Gerson entra na área, né? Desde o primeiro tempo a gente cobrando. Gerson ou Alan, mais um jogador do Flamengo dentro da área, para poder criar mais possibilidades. Olha como ele chega sozinho de trás, Luiz. E aí cabeceou em cima do goleiro, né? Ele teve até que saltar, dificultando um pouco a cabeçada. O Flamengo já cobrou o lateral lá, mas ele estava muito livre. E aí o cruzamento vem para a cara do gol. Olha o Pedro subindo. Quinteiro tira de lá. Vai tentar sair jogando o Deportivo Táchira. Flamengo precisando de gol para buscar a classificação. E de gols para ser primeiro do grupo. São 2 desafios. E é importante ser primeiro. Porque por mais que num confronto de gigantes, né, a gente não tem favorito, né? E qualquer um que pintar um sorteio com o Flamengo, por exemplo, dos grandes, dos postulantes, como os que são primeiro dos seus grupos, São Paulo, Palmeiras, é jogo duríssimo para os dois lados. Você está vendo aí a classificação. E aí o Arrascaeta bateu pro gol. Segura o Camargo. Não foi tão no cantinho assim. O Pedro estava no curso da bola. Não sei se ele saltou, se ele pensou em tocar. Aí o Arrascaeta, que tomou o cartão amarelo e não joga o primeiro jogo das oitavas em caso de classificação. E a torcida do Flamengo aumenta o volume no Maracanã. Por mais que seja um time com 5 jogadores na seleção brasileira, jogadores acostumados a decisões, aumenta a pressão para o time que precisa da vitória. Luiz Araújo, Gerson, dominando ali pela meia direita, chama o Wesley, na ponta direita o Wesley, chegou para fazer o domínio, serviu o Luiz Araújo, devolve no Wesley, tabelinha com o Araújo, ele protege lá do lado direito, preferiu fazer o recuo para o Gerson. Deu uma clareada, o Gerson faz bonito o giro, o Gerson. Tentou levar para a canhotinha que é boa. Rolou na ponta esquerda para o Alexandre. Vai chegar cruzando. Corta, requena, tira de lá. E recomeça o Flamengo com o Léo Pereira. Jogadores do Táchira ficaram reclamando de um toque, talvez, do Léo Pereira. O juiz mandou seguir. Léo Ortiz. O Wesley. A torcida aumenta o volume.
E o Alan recebe ali pela meia direita. Toca no Léo Pereira. Chama na ponta esquerda o Alexandro. Alexandro, tome cruzamento. Chegou o Balsa de cabeça, tira dali. A bola fica com o Wesley. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Alan e Gerson se movimenta, ele fez o cruzamento. Quinteiro tirou. Vai sair jogando o Deportivo Táchira. Jogadores do Flamengo reclamando até pouco. A torcida que reclamou de um possível toque ali do Sagiomo ao tentar dominar a bola com o peito, esse camisa número 8 aí. E saiu jogando direito agora. Aí Brian Castilho. Bola curtinha atrás com o Sagiomo. Cova, de novo no Sagiomo. Vai sair jogando o Deportivo Táchira. Mais cedo nós tivemos o Internacional vencendo o Bahia por 2-1. Um jogo tenso, movimentado em Porto Alegre. O Inter se classificou, o Bahia não. E aqui o Deportivo Táchira. Brian Castilho vai para a cara do gol. Cruzamento, Léo Pereira. Chegou meio de chaleira ali, de calcanhar para tirar. O Ortiz sai jogando aqui com o Bruno Henrique. O BH27 protege. Vai arrancar. Naquele estilo Bruno Henrique. Arrascaeta vem, se aproxima. Bruno Henrique. Trabalhou com o Arrasca. Arrasca agora, vamos ver. Está marcado pelo Requena. Usou bem o corpo. Tocou no Gerson. Gerson sai jogando ali pela meia direita. Devolve no Arrascaeta. Tentou adiantar para o Pedro. Bolão. Girou o Pedro. Não deu para bater para o gol. A bola vai voltar no Gerson. Dividida a camisa 8 do Flamengo. Junto com ele o Sanches. E o Sanches dá um chutão para fora. O lateral favorece o Flamengo. Tem as bolas aí no entorno do campo. É que a bola saiu entre as duas que ficou naquelas tigelas ali do lado do campo, naqueles suportes. Bola com o Alexandre. Alexandre protegendo, lado esquerdo, trabalhando. Bruno Henrique, a bola escapou, ele vai tentar pressionar para recuperar, mas não conseguiu. Vai jogando aqui pela direita mais uma vez o Táchira. Passe errado. O Quinteiro não passou legal. O Alan já recomeça mais uma vez para o Flamengo. É jogo de meio campo. O Flamengo pressiona. Bola com o Luiz Araújo. Canhotinho. Chamou Bruno Henrique. Vai passar o Alexandro. Bruno Henrique para o Alexandro. Vai na linha de fundo. Deu para trás. Chegou. Acevedo corta. Sai jogando para o Deportivo Táchira. E na sequência o BH faz outra falta. Agora vacilou o Bruno Henrique ali. Porque o camisa 8, o Sagiomo, ele está esperando ser tocado para desabar e o juiz apitar. Mas essa o BH normalmente faz isso, Luiz. Toda vez que ele perde a bola, ele procura logo matar a jogada. E essa é uma jogada que você tem que saber a hora de fazer essa falta. É quando o adversário arma um contra-ataque que você vai ter perigo para o seu gol. Luiz, o Wesley deu uma pegada sem bola lá no ponto esquerdo. No Bolsa. Que o Flamengo tem que ficar atento, porque ele já tem cartão amarelo. E o capitão ficou em cima do juiz o tempo todo com a bola rolando para pressionar por um possível cartão vermelho para o lateral direito do Flamengo. Perdeu um jogador agora, é tudo que não pode acontecer, né? E já temos 7 minutos no segundo tempo, o gol não sai no Maracanã. Aí o Quinteiro. Calçadilha. Forçou o passe, recuperação do Alan. A bola fica no Gerson, que toca no Luiz Araújo do lado direito, vai para cima da marcação. Luiz Araújo levou o marcador, entregou a Arrasca, não pegou legal. E o goleiro segura firme. Se bobear, foi a grande chance, ou a mais clara do Flamengo no jogo. A do Gerson foi mais, não? Ah, foi, a cabeçada do Gerson. Cabeçada. E o goleirão o goleirão tá saindo como herói, mas as bolas todas em cima dele, né? Sem nenhuma dificuldade para fazer as defesas. Recupera o Flamengo de novo. O Alan serviu ao Gerson. Ajeitou do lado direito. Luiz Araújo arrumou a Arrascaeta. Tropeçou, caiu. A bola voltou. Luiz Araújo. Segue pressionando o Flamengo. Aí o Luiz Araújo levantou para o Pedro. Foi lá o goleiro Camargo para ficar com ela. É a questão emocional mesmo num time com cascudo. Começo do Flamengo. Começa a pegar, maestro? Começa, Luiz. Até porque o tempo vai passando, né? Ainda tem uma coisa, tem um outro dado, né? O Richard falou, né? Que esse time não tomou mais de 2 gols de diferença, quer dizer. Como eu falei no início da transmissão, tem que fazer o primeiro, né? Para poder ter calma para seguir o jogo. Bolinha na tela da Globo. A LDU faz o terceiro, a Açugaray. 3 para a LDU, que vai se classificando em primeiro. Central Córdoba em segundo. O Flamengo precisa de um gol para pular na zona de classificação. Alexandro, cruzamento. Vem o Rosales. Vai sair jogando aqui na direita agora com o Sagiomo. Tentou uma bola longa.
Bem o Léo Pereira. Aí o Alan fez uma acrobacia ali para conseguir tocar a bola para o Ortiz, que chamou o Wesley, que tem o Luiz Araújo pedindo. Preferiu tocar no Arrascaeta. Arrascaeta devolve no Wesley. O Wesley costurou e entregou para o Arrasca. Foi desarmado. Bola volta no Luiz Araújo, de novo no Arrascaeta. Arrascaeta vira o jogo agora para Alexandro. Alexandro tem uma certa liberdade. Vai para cima do marcador. Fez o recuo para o Alan. Alan tentou o cruzamento, a bola desviada. Ficou lá com o goleiro, que por conta da lei dos 8 segundos, da regra dos 8 segundos, ele primeiro matou a bola no peito, né? Agora já está contando, tá, Camargo? O juiz ainda não levantou o braço, não. Levantou agora. 1, 2. Ele conta 5, né? Aí o goleiro já repõe a bola. Tem funcionado, né? Os goleiros têm sido mais rápidos. É o Flamengo buscando o gol salvador. O gol da classificação. Léo Ortiz. Luiz Araújo. Balsa na marcação. Entregou para o Gerson. Gerson tem o Wesley aberto do lado direito. O gol não sai. A torcida segue incentivando, jogando com o time. Arrascaeta para o Wesley. O Wesley tem um Arrasca infiltrando do lado direito. Passou o Gerson também ali quase no bico da grande área. Ele preferiu recuar para o Ortiz. Ortiz na direita, Arrascaeta. Tome levantamento, Bruno Henrique. Alexandro para trás. Luiz Araújo fechou, Arrascaeta para a volta. Aí o Alan conseguiu tocar para o Bruno Henrique. Bruno Henrique ajeita mais atrás. Domina Léo Pereira. Tenta fazer a jogada. Toca na direita para o Léo Ortiz. Léo Ortiz ajeitando para o Alan, dividida. Chegou o Cova, a bola espirrou, ficou com o Pedro. Gerson para o Wesley. O Wesley trouxe para a perna esquerda, serviu ao Bruno Henrique. BH girou, bateu, o zagueiro cortou, a bola vai no Camargo, que sai para fazer a defesa. A gente percebe, como disse o Júnior há pouco, que tem um envolvimento emocional nisso tudo, que o time já está um pouco mais aflito, tenso, né? Tenso. Mas o Flamengo voltou bem para o segundo tempo. Acho que melhorou do primeiro tempo para o segundo, mais agressivo. Umas jogadas por dentro funcionando, umas tabelas, umas infiltrações, né? O Gerson infiltrou, a tabela para o Arrascaeta sair na cara do gol. O Alexandro participando mais aqui do lado esquerdo, né? Com o Bruno Henrique, que dá um pouquinho mais de válvula de escape para o Flamengo. Então o Flamengo melhorou. Lógico que o tempo vai passando, fica um pouco mais tenso. Até a atmosfera fica mais tensa. Mas o Flamengo tem tudo para fazer o gol e sair daqui classificado. É só ter um pouquinho de paciência, não acelerar o jogo tanto. Fazer as jogadas certas que são pedidas. E agora a Arrascaeta recebeu o presente, arrancou, Bruno Henrique pediu, tocou para o BH, tentou o drible, o Bruno Henrique achei que ele ia chegar batendo. Agora ficou um pouquinho curta, talvez não desce. Exatamente isso, né? Podia ter esperado um pouco mais para facilitar a batida do companheiro. O Felipe Luiz chamou o Varela agora. Será que vai entrar no meio? Questão do cartão do Wesley. Deve ter percebido aquilo que eu contei aqui também, né, Luiz? Vai saindo lá o goleiro Rossi. Bom, gente, nesse momento... Mas é uma possibilidade ele entrar por dentro também. Jogou bem contra o Palmeiras ali, né? Muito bem. Fez um segundo tempo. Ih, rapaz, Gerson perdeu. O Brian Castilho, chegou bem o Alexandro. Por trás conseguiu uma roubada de bola. E saiu jogando com o Gerson. E o Gerson vai conduzindo o Flamengo ali do lado esquerdo. O Pedro Arrascaeta por dentro. O Bruno Henrique na ponta esquerda. Recebe o Bruno. Devolvendo para o Gerson. Dá uma cadenciada. Aí o Gerson costura bem. É habilidoso. Limpou. Bateu para o gol. A bola desviada. Vai a escanteio. Se o Flamengo fizer um gol, ele entra na zona de classificação, passando o Central Córdoba, que tem saldo zerado. O Flamengo tem 2 de saldo. Para ser primeiro, o Flamengo precisa fazer 2-0 aqui, 3-0 aqui para ser primeiro. Porque nos gols pró, não, aí o Flamengo passaria, né? O Flamengo tem 5, passaria. E empatar nos gols pró também, que tem 8 já a LDU. Lá vem para a cobrança Luiz Araújo. O importante é fazer o primeiro. Luiz Araújo para a bola, tome levantamento. Subiu para cortar o Brian Castilho. Está lá atrás ajudando. É o jeito. Luiz Araújo domina. E tome cruzamento. Léo Pereira tentou para trás. A bola acabou ficando com o Balsa. Saiu jogando errado. Olha o Wesley. Não pegou legal. É só tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Claro Multi. Quando você tem, todo mundo se dá bem. Luiz, e o Varela entra como volante, né? No lugar do Alan com a 29, entra o Uruguai, Varela com a 2. O desempenho do Varela foi tão incrível no domingo contra o Palmeiras, naqueles 40 minutos que ele jogou como volante, né?
deu inclusive quanto volume de jogo na transição do meio campo para o ataque, quando ele precisou ser improvisado ali com a contusão do Gerson na ocasião, né? Portanto, entra o Varela para jogar no meio e mantém o Wesley. Aí é o seguinte, né? Um jogador desse nível tem que ter também o discernimento, né? De não tomar um cartão à toa, digamos assim. Só se for algo muito necessário, né, Roger? E tem o fato do Varela entrar, Luiz, como ele é um jogador com menos condições ofensivas, ele vai dar uma liberdade maior para o Wesley, né? Poder trabalhar por aquele lado direito, né? E outra coisa, o Flamengo com Gerson e Alan, né? Na mesma linha, são dois jogadores canhotos. E estava um pouquinho... Eles estavam trombando, né? Ocupando o mesmo espaço por ali. Então o Varela, como é um jogador destro, ele pode ter jogadas diferentes do Alan, né? Ele abre o jogo para ele, limpando para um lado diferente do Alan. E aí pode facilitar o trabalho do Gerson. Duas modificações do Deportivo Táchira foram processadas agora. Brian Castilho com a camisa 7 sai, Luiz, e entra o Lucas Cano com a camisa 9, atacante que, apesar de ser argentino com o sobrenome Cano, nada tem a ver com o jogador do Fluminense. E também entrou o Jesus Duarte com a 37. Já te confirmo quem saiu, Luiz. Perfeito, porque o Flamengo aperta na direita. Luiz Araújo. O Pedro ficou na grande área. O Luiz Araújo vai recomeçar. Dá uma penteadinha na bola ali. Passa o pé sobre a bola. Vai levando o Luiz Araújo. Protegeu o pé esquerdo. Sofreu a falta. O juiz deu vantagem. Gerson. Alexandro. Pode chutar, Alexandro. Tentou o drible. Foi pro fundo. Cruzamento. O toque de cabeça do Arrascaeta não rolou. E o Flamengo já tenta recuperar a posse de bola. O Ortiz não toca ali na frente para o Luiz Araújo, mas o Rosales está na jogada. Na sequência, o Luiz Araújo toca nela. O lateral favorece o Deportivo Táchira, que também vai refrescando o seu time, é óbvio, né? Com as 5 substituições, a questão do condicionamento físico é preponderante também. A não ser que você não tenha alternativas. Luiz, oi. Para completar, José Balsa com a 17 também saiu. Entrando, portanto, Duarte com a 37, o Lucas Cano, centroavante argentino. Com o mesmo sobrenome do centroavante do Fluminense. E que veste a camisa 9. Tentou o domínio do Duarte, não deu certo não, a bola saiu em lateral. Obviamente que o Fluminense dá ao Cano a camisa número 14, 9 no sentido da posição. Vai sair jogando mais uma vez errado o Léo Ortiz. Mas na sequência ele consegue corrigir. Tocando para o Alexandre. Vem Alexandre. Bola tocada para Varela. Dominando ali por dentro. Ajeitando para o Gerson. Outra vez curtinha no Varela. Alexandre aqui na ponta esquerda. Bruno Henrique está marcado, o Pedro está lá, é o cara mais próximo do gol adversário. O Gerson vem por dentro, já recebe, tentou uma cavadinha para o Bruno Henrique, dividida com o goleiro Camargo, que saiu para fazer a defesa. E agora o goleiro, depois do encontrão, goleiro camisa número 50, ele está com a posse de bola ali, evidentemente que o juiz parou o jogo, ele já estaria com 8 segundos estourados nessa altura, por conta desse encontrão ali do Bruno Henrique com o goleiro. E goleiro na América do Sul, de time que está conseguindo o objetivo, ainda mais fora de casa, ele fica caído um tempinho, né? Faz parte aqui do jeitão. Reclamando ali do braço do Bruno Henrique. O Camargo, goleiro do Deportivo Táchira. Alexandre, bola perigosa, ficou no Cano. Cano na direita, que bola perigosa no cruzamento. Léo Ortiz amacia e o Rossi saiu para ficar com ela. E vai aumentar o grau de exposição do time também, mas vai ter que acontecer, Luiz. Esse desarme do Léo Ortiz foi fora completamente do normal, né? Porque ele vai com a perna direita, ele vai buscá-la de calcanhar. Não é fácil fazer um desarme desse. Acelera o Gerson, foi puxado! E o juiz, evidentemente, vai punir agora o Requena com o cartão amarelo, porque segurou pelo pescoço, pelo cangote ali o Gerson. Nessa arrancada aí, o camisa 24, Requena, fez a falta que você está vendo nesse momento aí. O Flamengo buscando o gol da classificação. Nessa altura, vou até perguntar depois para vocês aqui se a pressão, né, tipo um placar mais elástico, pesa nessa hora também no emocional ali
Ele poderia estar se classificando em primeiro, inclusive, né? Aí o Varela vai conduzindo. O Wesley passa do lado direito. Bola para ele. O Wesley fez o drible, tá no chão, falta nele. O juiz vai marcar falta no Wesley. Talvez até a bola parada, Luiz, seja uma solução, né? Já que você não consegue, né, dar seguimento às jogadas trabalhadas, né? A bola parada pode ser uma solução. A bola parada pode ser uma solução. O experiente Rosales está ali de homem base na barreira. A torcida do Flamengo aumenta o volume, mas a expressão na torcida rubro-negra já de tensão também no Maracanã. O gol não sai. Luiz Araújo vai para a cobrança. A barreira formada por 2 jogadores. E o Luiz Araújo está na bola. O Flamengo vem com tudo. O Flamengo precisando de gol. Léo Ortiz está lá na segunda trave. O Léo Pereira vai partir por último. O Pedro centralizado junto com o Alexandro. Arrascaeta e Luiz Araújo na bola. Levantamento. Olha o Léo Pereira. Gol! Sabe de quem? Léo Pereira é o nome que desafoga a nação rubro-negra no Maracanã. Cobrança de falta do Luiz Araújo. Posição do Léo Pereira é perfeita. Um toque sutil, meio que levitando para de pé esquerdo abrir o placar. E abrir o caminho da classificação do Flamengo, que continua rumo à glória eterna. Léo Pereira, primeiro dele na Conmebol Libertadores, 13º com a camisa do Flamengo. Veio de um zagueiro, ele vai comemorar com o Felipe Luiz, infiltrou por último e o gol saiu no Maracanã. Logo do único da linha defensiva que não foi convocado pelo Ancelotti, que está aqui, né, Luiz? E o Alacian vai entrar daqui a pouquinho no Flamengo. O juiz está esperando a confirmação do gol pelo árbitro de vídeo. É evidente que a posição do Léo Pereira Totalmente legal. totalmente legal. Isso é porque a regra pede para ele esperar o cara do vídeo dizer: eu fiquei procurando para ver se tem lá, para ver se tem uma puxadinha na camisa, para ver se tem um peteleco na orelha, porque isso é muito chato na arbitragem sul-americana. Os caras ficam procurando, vamos tentar descobrir alguma coisa aqui. E ele está esperando ali o seu Carlos Ortega. Enfim, ele autoriza o reinício de jogo. O Flamengo está na frente, maestro Roger. Luiz, a gente estava vendo, né? Pela dificuldade de construir as jogadas, né? Por isso que eu falei que a bola parada podia ser a solução. Você tem bons batedores. Tem jogadores que conseguem se infiltrar, como foi o caso do Léo Pereira. Agora você pode até pensar na questão de saldo de gols, né? Porque já conseguiu fazer o primeiro. Mas tem que ter atenção. Naturalmente, se o Táchira sair um pouco mais, os espaços vão aparecer aí. Começa a aparecer Bruno Henrique, começa a aparecer Luiz Araújo. Grande detalhe foi a batida, Luiz. Só para completar aqui para o maestro, o Flamengo segue em segundo com saldo de 3. A LDU tem saldo de 4. Aí, se o Flamengo fizer mais um gol, vai empatar no saldo de gols, mas o Flamengo vai a 7, a LDU tem 8 nos gols pró, que é o próximo critério de desempate. Vai nessa, então, Roger. na verdade, agora o Flamengo precisa de mais 2 para passar a LDU na... Olha o Pedro, recebeu na grande área, tentou um domínio diferente ali na sequência, brigou pela bola, mas não conseguiu. Ô, Roger, desculpa te interromper. Não, o que eu ia falar é que o lance do gol é a jogada trabalhada, né? Porque você não bota na área de qualquer maneira, você não bota lá no tumulto para ver o que vai acontecer. Espera, tira a força da bola, coloca com classe, coloca no pé do Léo Pereira, que está entrando em velocidade na frente de todo mundo para só desviar e fazer o gol do Flamengo. Agora a tampa abriu, né? Vamos ver o que acontece a partir de agora. Vai mudar. O Flamengo consegue ampliar. Contigo, Gil. Já subiu a placa aqui, o Pedro está deixando o campo com a 9, o Alacian com a 64, o Everton Araújo vai entrar com a 52 no lugar do Arrascaeta, que sai com a 10. Então, o Arrascaeta, como a gente tem dito, não tem conseguido, né? A gente está vendo a classificação na tela, como eu expliquei há pouco a classificação, o Flamengo precisa de mais 2 gols para passar à frente da LDU. Agora, a primeira informação, a mais relevante, é que a vitória classifica o Flamengo, independentemente do que ocorrer no jogo que está acontecendo lá em Quito.
O Wallace vai entrando. O Wallace é um atacante. Aliás, entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras. Tem entrado muito bem, né? E o Everton Araújo no lugar do Arrascaeta. E o Pedro foi o outro jogador quem deixou o campo. Vamos ver se a disposição lá da frente vai continuar desse jeito ali, com o Wallace por dentro e o Bruno Henrique mais aberto aqui, ocupando o lado esquerdo. Talvez um par de ataque também, né? E aí o Bruno Henrique tocando para o Gerson. Gerson ajeitando do lado direito. Aí o garoto Wallace acabou de entrar. Bruno Henrique devolveu para ele. O Wallace bateu, a bola vai à direita do gol. Futebol na Globo, aqui a emoção. Novo Sorridor, sem tempo para dor. Vai jogando o Deportivo Táchira lá pela esquerda. Daqui a pouquinho, Lucas Gutierrez, Paulo Nunes. Segue o jogo, entra em campo. Noite de quarta-feira, muita história para contar. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Já assim que a bola parar de rolar. Bola para o Wallace. Aí o garoto domina pela ponta esquerda. Luiz Araújo vem numa bola curtinha. O Wallace serviu ao Luiz Araújo. Domina na ponta esquerda. Cruzamento. A bola passa por todo mundo e vai ficar do lado esquerdo com o Rosales. Por dentro com o Cova. A torcida do Flamengo não para de cantar. 25 minutos, tem pelo menos mais aí uns 25, né? Com os acréscimos de bola rolando para o Flamengo. Quem sabe sonhar com o primeiro lugar do grupo. Eu lembro que a Libertadores tem na segunda-feira o sorteio das oitavas. O Wesley arranca, entregou. O Wallace na direita para o Gerson. Gerson tem Bruno Henrique, ideia para o Bruno. Saiu Camargo para fazer a defesa. O Flamengo mudou, né, taticamente. O Gerson saiu da posição de volante, vai jogar lá do lado direito um pouquinho mais aberto. O Luiz Araújo, que estava por ali, vai fazer uma dupla de atacantes com o Ian, que acabou de entrar. E o Everton Araújo, obviamente, joga do lado do Varela como os dois volantes do Flamengo. Bolinha na tela da Globo. O Arte na ponta esquerda adiantou demais. É só tiro de meta. Rafael Veiga faz o quarto do Palmeiras. Palmeiras 4-0 no Sporting Cristal. 6 jogos, 6 vitórias. A melhor campanha no geral. Ô Luiz. Oi. Rolou cartão pro 15. O Cova, meio campo do Táchira, viu? Foi, exatamente. Naquela falta anterior, inclusive. Cartão pro Cova, o capitão do Deportivo Táchira. Bruno Henrique sai jogando. Ali pela esquerda. O garoto Wallace passa aqui na ponta esquerda. Aí Bruno Henrique. Chamando o Wallace. A classificação está chegando. Em segundo no grupo, é verdade. Tem tempo ainda para buscar os 2 gols que levariam o Flamengo. Desde que a LDU não faça mais lá, né? Em Quito contra o Central Córdoba. O Central Córdoba começou voando a competição. Nesse momento com os mesmos... É um tríplice empate. Vai caindo fora o time argentino. E aí o Gerson tenta arrancar ali pela direita. Costurou bonito o Gerson. Tocou mais atrás. Deixou pro Luiz. Bateu pro gol. Espalma o goleiro. Bola volta na esquerda. O Wallace e Bruno Henrique. Uma dúvida, uma titubeada entre os dois. Mas arrumou mesmo assim o escanteio. Vai lá o Luiz Araújo para a cobrança. Você vê, o Táchira teve na iminência de fazer o gol. O Léo Ortiz tirou do raio de ação. Olha o Luiz Araújo. Tome cruzamento, desvio de cabeça para trás. Vamos ver. Everton chegou. Alexandre pedindo. O Everton tentou girar para o pé direito dele. Talvez servir o Alexandre fosse a melhor escolha. Aí o Everton Araújo para a cobrança do lateral. Os jogadores do Flamengo pediram para ele esperar, porque o Wesley vai lá para cobrar o lateral. O Wesley, às vezes ele arremessa quase na marca do pênalti. Everton Araújo devolvendo para o Wesley. Recebe lá pela ponta direita. Gerson pedindo. O Wesley arranca. Vem para a grande área. Tentou para o Bruno Henrique. A bola passa por ele e fica com o Camargo. Na próxima sexta, depois de amanhã, as emoções da seleção feminina de futebol do Brasil. Brasil e Japão. Japão é uma escola importante, já conquistou a Copa do Mundo. E o Luiz Araújo roubou essa bola para o Flamengo. Tocou para o Wallace, clareou para o menino. Foi desarmado. O juiz entendeu que não houve nada. Requena, sai jogando com o Cova. Então, na próxima sexta-feira, Brasil e Japão. Bola rola às 9h30 da noite, logo depois de Vale Tudo, direto da Neoquímica Arena em São Paulo.
Seleção que veio de uma vitória impressionante contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, quebrando uma escrita de longa duração. Se prepara para a Copa América Feminina que vem aí em julho. Competição que vale vagas importantes, hein? Pensando nos Jogos de 2028. Meus amigos. E Marta convocada de volta à seleção. Ela não era convocada desde os Jogos Olímpicos, quando o Brasil ganhou a medalha de prata. Então você vai curtir ao vivo na Globo. Estaremos lá com Ana Thaís Matos, com o Caio Ribeiro. E a bolinha indica que tem gol acontecendo. Olha, o primeiro gol de Paulinho com a camisa do Palmeiras saiu. 5 para o Palmeiras, 0 para o Sporting Cristal. Alexandro. Varela. Luiz Araújo. Everton. Dominou o Everton Araújo. Bola curtinha no Wesley. O Gerson está aberto lá pela direita. Aí vem o Wesley. Ele é muito ofensivo mesmo. Entregou para o Gerson. Na ponta direita. Passou o Alacian, foi para a cara do gol. Gerson trouxe para a perna esquerda, que é boa. Recuou para o Varela. Varela chama Alexandro do lado esquerdo. Bruno Henrique se apresenta, ele toca. Bruno Henrique no fundo. O Alacian está na grande área. Luiz Araújo também. Luiz Araújo para Alexandro. Alexandro tenta a jogada por dentro. Faltou o pé direito ali. E com a canhotinha ele se virou. Tocou aqui na esquerda para Luiz Araújo. Luiz Araújo para o Everton Araújo, que não é parente não. Tocou aqui na esquerda para Alexandro. Alexandro para Varela. Varela chamando o Gerson, deixou a bola passar. Chegou no Léo Ortiz. O zagueiro vem, Léo Ortiz tentou direto. Vai pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Hyundai, por você oferecemos as melhores condições no novo Creta. E temos agora mais uma alteração. Vai entrando aí o Jean Castilho. Isso, Luiz, atacante com a camisa 19 no lugar do Quinteiro, zagueiro com a camisa 4. Então, rapaz, o Edgar Greco vai tirando um zagueiro agora, botando mais um jogador ofensivo, né? Tentando aqui fazer um bonito no Maracanã. Quem sabe isso cria espaços a mais para o Flamengo. Chegou ali o Léo Ortiz para fazer o corte. Gerson deu uma casquinha. Bruno Henrique, Gerson deu um outro toque para frente. Acaba desarmada, a bola volta no Varela. Varela de primeira para o Alacian. Aí o Alacian arranca na ponta esquerda para Luiz Araújo. Luiz Araújo tem o Gerson se movimentando por dentro. O Bruno Henrique agora lá no alto, na direita. Recebeu o Alacian. Aí vem o garoto. Tem apenas 20 anos. Revelado na base do Flamengo. Alexandro. Luiz Araújo. Aí Varela. A cavadinha chamando o Léo Ortiz. Léo Ortiz está convocado para a seleção brasileira. Semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas da noite, a estreia do Carlo Ancelotti como técnico da CETA aqui no Maracanã, acompanhando tudo de perto. Olha o Alacian, recebeu do Alexandre, tocou atrás para o Gerson, dividida, Gerson. Bola espirra, fica no Bruno Henrique, está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento. A regra do hábito de vídeo, às vezes, provoca até contusão, né? Porque o jogo segue, as divididas seguem fortes. Maestro Júnior, a gente está revendo o lance ali, está impedido mesmo o Alacian. O jogador que está ali agora está pensando em tem que fazer 2 para ser primeiro. Nessa altura é o jogo jogado. Eu acho que não. Eu acho que pela dificuldade. Está jogando normal, mas sem aquela pressa, né, quando o jogo estava 0 a 0. Você vê que agora está procurando trabalhar a bola com mais tranquilidade. É normal, né? Porque estava precisando do resultado. Hoje o resultado, quer dizer, até agora o resultado está na mão. Se vier o segundo gol, é uma contingência do jogo. Flamengo vencendo 1 a 0, gol do Léo Pereira, o gol número 300 do Flamengo em jogos contra equipes estrangeiras na Conmebol Libertadores. O Flamengo que chega à sua 21ª participação, são 9 seguidas. O Flamengo 3 vezes campeão da América. O Léo Pereira. Ô Luiz, diga. Olha só o retrospecto do Tátira contra brasileiros pela Libertadores jogando no Brasil. Até aqui, 14 jogos, 14 derrotas. E o Flamengo, 12 jogos, 12 vitórias contra venezuelanos em geral, né? Vai mantendo essa tradição. Saiu o público aqui, viu, Luiz? 66.082, esse é o público total. 66.082, o público total no Maracanã. E o Tátira jogou uma vez aqui no Maracanã contra o Flamengo, né? Perdeu por 5 a 0. O Maestro Júnior estava nessa, inclusive. Estava nessa barca aí, Luiz. Mas não era essa moleza, não. Hoje não é aquela molezinha que teve em 91, não, viu?
Um dos gols seria um passe espetacular lá do lado direito. O Marquinhos. O Marquinhos, exato. Primeiro gol dele, né? Olha o Varela. Dominando. Ajeitando para o Bruno Henrique. Mais atrás, curtinha para Everton Araújo. De novo no Varela. Everton Araújo. BH 27. Aí o Bruno Henrique. De novo no Varela. Varela dominando. Sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores na próxima segunda-feira. Lá em Luque, na Grande Assunção. O caído jogador ali do Deportivo Táchira. O Luiz Araújo tocou na bola. O lateral é do Táchira, mas o juiz vai esperar um pouquinho. Não sei se ele vai esperar. Ele deu uma olhada para a situação ali. É o Causadilha. Ele vai esperar agora para que inclusive o Luiz Araújo toma o cartão. Braço no rosto, né? Punido o Luiz Araújo com o cartão amarelo. Repito que os únicos pendurados, o Arrascaeta, que tomou o terceiro e não joga o primeiro jogo das oitavas. Aí é o seu lance, olha, o braço esquerdo. E essa é a orientação, né? Braço na cabeça é para cartão. O Nico de la Cruz não foi relacionado, portanto, os cartões serão zerados. E ele não corre o risco de estar suspenso nas oitavas, no primeiro jogo. No Globoplay e no ge.globo, você vai poder acompanhar o sorteio na próxima segunda-feira. E aí estamos revendo. Cobrança do Luiz Araújo. Gol do Léo Pereira. O toque do Léo Pereira foi chique. Mas Luiz Araújo colocou com a mão, Luiz. E pela comemoração, tudo, inclusive do Léo depois, indo lá abraçar o Felipe. Tem um sintoma de, como você disse antes da cobrança, né, Maestro? De que a bola parada poderia ser uma saída de jogadas trabalhadas, né? A gente vê que ele fica bem fora da linha, né? Da última linha que tá a defesa postada. Ele vem de trás, né? Até mesmo para fugir de um possível impedimento. Esse jogo parado não ajuda a pretensão rubro-negra de ser primeiro do grupo, né? Precisa de mais 2 gols para ser primeiro, mas o objetivo principal, que é a classificação, vai sendo alcançado num jogo muito mais duro, difícil do que se presumia antes de a bola rolar aqui no Rio de Janeiro, nesta noite de quarta-feira aqui no Maracanã. Com 66.082 presentes. Diga. Uma classificação que seria a 8ª seguida do Flamengo. O Flamengo que em anos anteriores chegou a ter um trauma ali de fase de grupos, de cair na fase de grupos, mas a última vez que isso aconteceu foi em 2017. Naquele ano o Flamengo até passou para a Sul-Americana e aí chegou à final, perdeu do Independiente. Isso mesmo, Gil, né? Em 2017 o Flamengo acabou caindo na fase de grupos, nos minutos finais de um jogo lá contra o São Lourenço, na Argentina. Lá vai para a cobrança o Cova, arremessando. Essa bola é um perigo. Alexandre chegou cortando, a bola voltou no Cova. Dominou com estilo, mas o Luiz Araújo, que faz um grande jogo, diga-se de passagem, de muita entrega, né? Em algumas funções normal, diferentes. Né, Luiz? É, muita normal. entrega é normal mesmo. Mas... O Luiz Araújo se entregar completamente faz parte já do perfil dele. Olha ele de novo aí, tocando de cabeça para o Bruno Henrique. Chegou a Acevedo. Alexandre recupera. Varela ali atrás para o Léo Pereira. Passamos de 37 minutos. Daqui a pouquinho vamos ter mais uma modificação no time do Deportivo. O Fioravante, que é um jogador de meio campo mais ofensivo, um outro argentino que fez sucesso, inclusive, jogando no Vélez. E o Flamengo tenta chegar lá com o Bruno Henrique. Vamos ver o Acevedo. Bruno Henrique pressiona. Acevedo se enrolou todo. O Bruno agora não fez a falta e arrumou o escanteio para o Flamengo. Você vê a preocupação do goleiro Camargo. Daqui a pouco segue o jogo com o Lucas Gutierrez e o Paulo Nunes dando o recado. O Palmeiras vai goleando por 5-0. O Inter ganhou do Bahia 5-1. O Inter ganhou do Bahia por 2-1 e se classificou. Olha a cobrança do escanteio. Chega para fazer o corte o Rosales lá atrás tirando. E a bola, 6-0, não se encontra, gente. Errei na soma. Bola tocada na esquerda, Luiz Araújo. Tentou fazer o cruzamento. O Camargo vai sair. O Wallace subiu. Acevedo tirou. Bola voltou no Everton Araújo. Tem o Gerson que domina. Aí o Gerson arrumou na direita. O Wesley, cruzamento, furou. Bruno tentou girar. A bola voltou, Luiz Araújo. Era o Alapian que tentou girar, não conseguiu. E o Luiz Araújo, essa carinha do Luiz Araújo é o seguinte: talvez ele esperasse que o Wallace recuasse a bola para ele bater em cheio aí, né, mano? Seria o mais simples, né, Luiz? Até porque o companheiro vinha de frente para a bola. O Táchira vai fazer 2 modificações agora. Vai entrar o Fioravante número 5. O Ruivo, que está ali mais à direita do seu televisor. E o Requena está saindo para a entrada dele, com a camisa 24. E o outro que vai sair é o camisa 8, o Sadiomo.
para a entrada do Zúñiga, com a camisa 27, atacante. Portanto, Zúñiga agora com a 27, mais um atacante. Completando as modificações possíveis, o técnico Edgar Pérez Greco. 39 minutos. Bom, classificação vai acontecendo. Em segundo do grupo. Aí ele deu, olha só, 1-0 só. Isso é um perigo. Bola na direita, tentou o domínio. E o Castilho chegou, Varela com tudo. O Uruguai entrou bem demais no Flamengo, tem entrado bem demais, ou nos jogos que sai jogando. Acho que ele descobriu a posição dele, Luiz. E aí pela direita, o Castilho, cruzamento, a bola voltou, tentou o chute, o Cova. Pô, o Felipe Luiz, né, maestro? Descobriu a posição dele. Mas Varela... é isso. Perdão. É que o Varela está em negociações para renovar o contrato dele vai até o fim do ano. E já adiantadas, deve renovar e estender o vínculo com o Flamengo. E a entrada dele foi importante para que o Flamengo tivesse um pouquinho mais de pressão à frente, uma liberdade um pouquinho mais para o Gerson. O gol foi construído, sem dúvida nenhuma, com uma participação efetiva depois da entrada do Varela. Mais uma vez entrou bem. 40 minutos, meus amigos. Foram 18 finalizações do Flamengo contra 3 do Deportivo Táchira. Luiz Araújo brigando ali com o Jean Castilho. Aí sai jogando o Fioravante. De novo no Castilho ali da direita. Roubada de bola do Alexandre, tocando para o Everton. Arrumou para o Bruno Henrique. Bruno Henrique tem o Alacian na ponta esquerda. Bola para o Alacian. Gerson infiltra. O Alacian viu. Tocou para o Gerson. Gerson tenta chegar no fundo. Tome cruzamento nas mãos do Camargo. Ayrton Lucas vem aí. Será a última modificação que o Felipe Luiz fará, a entrada do Ayrton Lucas. Domingo entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, no ataque, e fez o segundo gol da vitória rubro-negra por 2-0. 41 minutos. Então, na próxima sexta-feira, Brasil e Japão, logo depois de Vale Tudo. É a nossa seleção feminina nos 2 últimos jogos antes da Copa América. Marta convocado, o Brasil jogando em São Paulo, na Neoquímica Arena, expectativa de grande público. E logo depois de Vale Tudo, a Globo entra em campo com a nossa seleção feminina. E aí o Fioravante arrumando para o Cova. Futebol na Globo, aqui a emoção. Sporting Bet. Faz teu nome com a patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. A gente está vendo ali o abraço do Bruno Henrique no Gerson para a entrada do Ayrton Lucas. O Gerson passou a abraçadeira para o Bruno, porque ele vai sair com a 8. O Ayrton Lucas entra com a meia dúzia. Vai saindo aí o Gerson. Vai fazer o quê? Vai botar o Luiz Araújo na ponta direita, trazer o Ayrton para o lado esquerdo aqui para fazer uma segunda linha de 4, provavelmente. Provavelmente, Luiz. E o treinador da seleção deve ter ficado satisfeito, né, vendo a partida que o Gerson jogou hoje, pelo dinamismo, pela pegada. Ele está aqui pertinho da gente. A gente está mostrando a classificação mais uma vez ali, ó. LDU, Flamengo e Central Córdoba com 11 pontos. E no saldo de gols, né, que é aquela diferença de gols ali, ó. LDU tem 4, Flamengo tem 3. E o Central Córdoba ficou com o saldo por enquanto zerado. Vai tomando de 3-0 da LDU lá no Equador. Por que o Flamengo precisa fazer 2? Deve estar perguntando, né? Porque aí, se fizer 1, empata. E no gol marcado, a LDU ficaria com 1 gol a mais que o Flamengo. Precisa de 2 nesses minutos que restam. Aí Luiz Araújo, para ser primeiro do grupo. Classificação está garantida, tá, gente? Com uma vitória, evidentemente. Garantida até aqui, porque, né? Futebol, sabe como é, né? Léo Pereira. Vai botar o time no ataque de novo. Vamos ver o que vai fazer o Alacian. O goleiro saiu da área. Tocou de cabeça. Quem domina aí? Aí o goleiro longe. Luiz Araújo vai brigar por ela. Chegou bem o Sanches. E até para isso o segundo gol é importante, né, Luiz? Não só para buscar essa primeira colocação, mas também matar o jogo, né? Não correr nenhum risco nos últimos minutos. Flamengo que estreia dia 16 de junho, uma segunda-feira, na Copa do Mundo de Clubes. Num grupo que tem ainda o Chelsea, além do Esperance da Tunísia, que é o jogo de abertura para o Flamengo, né? E o vencedor do confronto entre América do México e Los Angeles Futebol Clube, que acontece no próximo sábado. Aí
aí a gente vai ter o último classificado, né? Houve um problema envolvendo o León do México e aí esse jogo vai resolver a última vaga da Copa do Mundo de Clubes e é exatamente o último integrante faz parte do grupo do Flamengo na Copa do Mundo, que é o grupo D na Copa do Mundo de Clubes. E a Globo vai entrar em campo com os brasileiros, com os grandes jogos da Copa do Mundo de Clubes. E olha, são vários horários diferentes, porque nos Estados Unidos a gente tem muitos fusos horários, né? Então não se assuste que vai ser assim mesmo. A gente ao longo da programação vai divulgando. O jogo do Flamengo, por exemplo, na estreia é às 10 da noite de uma segunda-feira. Palmeiras, que joga contra o Futebol Clube do Porto na primeira rodada, é um domingo, vai ser 7 da noite. O Flamengo e Chelsea é uma sexta-feira da semana seguinte, 3 da tarde no horário brasileiro. E por aí vamos. Mais 5. Mais 5 minutos. Temos, portanto, 5 minutos e 10 segundos de bola rolando aqui no Maracanã. Para o Flamengo segurar a classificação e ainda tentar o 3-0 que lhe daria o primeiro lugar do grupo. Alexandro arremessando lá para o Bruno Henrique. Alexandro, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, voltou no Alexandro, arrumou atrás o Wallace, tentou ajeitar para o Wesley. A bola foi batendo em meio mundo, o Wallace estava até um pouquinho à frente, talvez. E o goleiro saiu jogando errado. O Wesley recupera para o Flamengo, tocou por dentro. O Wallace, Everton Araújo, jogou sobre o gol. Mais uma vez o gol do jogo. Luiz Araújo e Léo Pereira desviando bonito. E por isso a Conmebol está escolhendo o Léo Pereira como o herói da partida. Num jogo truncado, difícil como foi, o gol tem um peso enorme na escolha do craque do jogo, né? Mas eu acho que eles elegem o herói mesmo, né? Quem que fez o gol, quem definiu a partida. Mais do que o craque. Você não acha, Luiz? Eu tô convicto não, Roger. Não. Eu acho que eles só quiseram mudar a nomenclatura mesmo. Mas faz sentido, inclusive. Você tem razão, sua linha de raciocínio, né? Ih, rapaz, Léo Ortiz. Ô, Rossi. Saiu lá para fazer a defesa. Castilho entrou lá com tudo. E o jogo tá 1-0 para o Flamengo. Vitória que vai garantido. O empate tira o Flamengo. O Flamengo tem no DNA o jogo ofensivo, diante da torcida, sempre. Buscar gols. Mas a essa altura do campeonato, dos acontecimentos, missão número 1 é classificação. Está jogando aí o Ayrton Lucas. A bola não saiu, não. Fioravante, recupera, toca no Cova. Gente, que jogada perigosa ali pela direita. Vai tentar jogar do Duarte. Preferiu fazer o recuo. Aí o Castilho, ninguém encostou no Castilho. O cara virou o jogo lá na ponta esquerda. Aí o Zúñiga. Dominou o Zúñiga. Agora todo mundo marcando. O Cova devolve no Zúñiga. Isso é um perigo danado. O Wesley. Zúñiga seguiu com a bola, tenta o drible. O Wesley marcando, ele tentou bater pro gol. Ele quis resolver sozinho, né? E vai lá o Rosales na cobrança de lateral. Acaba ficando dramático o fim do jogo no Maracanã. O Deportivo Táchira tentando fazer um gol no Maracanã. E o Flamengo tendo que evitar um gol que tiraria o time da Libertadores. Cova. No Rosales de novo. Vai tentar o cruzamento lá para a área. Vai saindo o Rossi. Que bola estranha. Escanteio para o Deportivo Táchira. O Alexandre e o Rossi. O Alexandre fica sentindo ali a perna esquerda. Câimbras provavelmente, ó, na panturrilha. Eu ia falar até nessa possibilidade, porque falta pressionar o homem da bola, Luiz. Os jogadores de lado do Táchira estão tendo muita liberdade para cruzar. E esse cruzamento no final de jogo, tá todo mundo dentro da área. Qualquer trombada dessa pode causar um... Claro, né? Claro. E essa bola, a bola ficou livre lá pro Rosales, que é o jogador mais técnico. É só não deixar cruzar, pressiona um pouco mais na linha lateral. Gente, escanteio pro Deportivo Táchira. Cova. Aí o corte foi do Aracian. Bola volta no Fioravante. E segue pressionando o Táchira. Cova tentou um calcanhar. Aí chegou bem ali o Alacian, dá um totozinho no Varela, devolve no Alacian, mas perdeu. Recuperação, bola pro Cano, vai tentar bater pro gol, Léo Ortiz, faz o bloqueio, é outro escanteio. Que drama no fim do jogo. O Cano dominou, esperou o momento certo, o Léo Ortiz fez o bloqueio.
Cova vai na cobrança do escanteio. 49. Cova na bola. Levantamento, Léo Pereira. A bola ficou no cano. O Rossi! Bola volta na esquerda com o Rosales. Rosales na linha de fundo, toma cruzamento. Bateu no Everton Araújo. Vem pra trás. Chega Léo Pereira. Tira dali. Completa na sequência. E o Wesley furou. Que isso, gente? Que fim de jogo. Enlouquecido no Maracanã. Isso é pressão emocional. Erros técnicos que numa normalidade não ocorrem. Aí Varela marcando o Castilho. Varela vai para o desarme. Lateral para o Deportivo Táchira. 49 minutos e meio. O Cova vai lá para fazer a cobrança. E o lateral do Cova. E a bola vai ficar com o Araciano. Bruno Henrique. Pede calma o Bruno Henrique. A bola bateu meio que no rosto dele. Aí o Bruno. Pedir calma, tudo certo, mas perder a bola que não pode essa altura. E o juiz agora apita. Luiz. Fim de papo, termina um drama que se escreveu na noite. Rossi, que herói de novo. defesa do Rossi. Que defesa para salvar o Flamengo com os pés. E a galera vai agora o time. Tem parte... Agora aplaudindo. Agora foi bem breve, viu, Luiz? Houve algumas vaias ali, quase que um de sufoco, mas depois aplausos. Aqui no setor norte foi o lugar mais forte, viu, Luiz? Mas nesse momento a torcida, digamos, aplaude o time, o jogador, porque foi, gente, um jogo de muita luta. E esses últimos 5, 6 minutos de muitos erros técnicos. E o Deportivo Táchira, que não tem nada mais a perder na situação, joga leve, né? Buscando um gol que poderia fazer parte de uma galeria especial do Deportivo Táchira. Né? Imagina, tirar o Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas. E o Rossi fez uma defesa daquelas. Espetacular. Eu não vou nem dizer que podiam mudar, mas é uma defesa que... É de herói do jogo. Se é herói, é esse mesmo. E salvou a classificação, né? Salvou a classificação com o pé direito. Que defesa do argentino, do Flamengo, Rossi. Que goleiro que o Flamengo tem. Ô Luiz, tem uma coisa, né? Foi vendido para a torcida, né? Porque esse jogo era fácil, era goleada, era 4-0. E não é assim que funciona a coisa, né? A coisa não funciona dessa forma, né? O adversário, como disse o Richard, né, no meio da transmissão, esse time não tomou mais de 2 gols de diferença. Quer dizer, então, essa comparação, ela fica. Ganhou só de 1-0, só de 1-0, mas um jogo muito complicado que saiu de uma bola parada. A gente vai ver a defesa do jogo, a defesa da classificação. O Bruno Henrique tomou uma bolada no rosto. Nós todos sabemos que o Bruno Henrique teve um problema na vista seríssimo. Ficou praticamente 2 anos sem jogar. E a defesa do Rossi, a bola ficou... É impressionante. Você viu o chute do Cano. Olha o João Gomes, jogador do Wolverhampton na Inglaterra, atônito com os torcedores ali, na hora que o Rossi salvou a classificação. E o Flamengo vai para as oitavas da Libertadores. Imagens, primeiramente do Rossi, né, que agradeceu, gesticulou para alguém lá, provavelmente para a família dele. Em algum ponto aqui, aí está o Rossi, ó, em algum ponto aqui do Maracanã, forçando ali a vista para ser visto e também conseguir localizar, manda beijos, provavelmente para a família que passou por um susto danado com o carro do Rossi sendo atingido por 4 tiros. Não fosse blindado, não gosto nem de pensar, mas enfim... depois da volta de uma viagem, um jogo contra o Central Córdoba, inclusive, pela Libertadores na Argentina. Luiz. E o Rossi, mais uma vez, sai de campo como um dos heróis. Aconteceu já no domingo, defendendo o pênalti lá no jogo contra o Palmeiras, fazendo com que o time ficasse em 1 ponto do líder do campeonato. Pois não, Gil? O Gerson está chegando por aqui para conversar com a gente. Gerson, boa noite. No fim do jogo, claro que houve festa, celebração, alívio, mas houve um certo tom de cobrança também, até algumas vaias a gente ouviu. Queria saber da tua opinião. Primeiro, se essa cobrança é justa e se foi um sufoco um pouco além daquele que vocês esperavam. A gente sabe que queríamos classificar em primeiro, assim como o nosso torcedor. Não conseguimos classificar em primeiro, mas o importante é a classificação. Agora é focar para o restante, focar agora para o jogo que já temos domingo do Campeonato Brasileiro, que é muito importante, dar sequência. O importante é que classificamos. A gente sabe que temos que melhorar e vamos melhorar. Obrigado ao Gerson. O Léo Pereira também está aqui pronto para falar com a gente, Luiz.
está chegando aqui o autor do gol. O gol da classificação. É o gol da gente? classificação, e a classificação, uma classificação suada, sofrida, não sei se além daquilo que vocês imaginavam. Gostaria de te perguntar também, Léo, se vocês dentro de campo durante o jogo, vocês tinham a consciência ali de quantidade de gols, se dava para sair em primeiro ou se isso acabou ficando em segundo plano? A gente não pensou numa quantidade de gols, a gente pensou unicamente em vencer a partida. É claro, quanto mais gols a gente fizesse, deixava a gente numa situação melhor dentro do grupo, mas a gente fez aquilo que deu hoje. Primeiro tempo nosso foi um pouco abaixo, a gente escolheu as jogadas erradas, dá para a gente tá um pouco melhor nessa parte de armação ali, tanto os zagueiros, os volantes e a gente ali na frente na parte ofensiva também podia ter escolhido melhor as jogadas. Mas, cara, 3 pontos e a gente sabe o quanto era difícil conquistar essa vitória hoje, porque a gente sabia que eles iam disputar contra o Flamengo, disputa. Não estou usando desculpa nenhuma aqui, mas a gente sabe que eles iam jogar o jogo da vida deles, assim que toda a equipe vem. E a gente tentou dar o nosso melhor. Valeu, obrigado. Tá aí a palavra do Léo Pereira, autor do gol da classificação. O Flamengo que passa em segundo lugar pelo 3º ano seguido, Luiz. É isso, e agora espera o sorteio da próxima segunda-feira. E a gente está mostrando a classificação final do grupo. Você vê que tem um tríplice empate nesse grupo, né? LDU, Flamengo e Central Córdoba com 11 pontos. E aí no saldo de gols, a LDU com 4, o Flamengo com 3 e o Central Córdoba, que ganhou aqui no Maracanã do Flamengo, né? Um empate naquele jogo, o Flamengo seria primeiro tranquilamente. E agora a gente vai mostrar para você, claro que a gente vai ter a definição amanhã ainda do grupo que tem o Fortaleza, tem o Colo-Colo, Bucaramanga, tem o Peñarol, tem o Vélez, tem o Olímpia, tem o San Antônio, que ainda vão jogar a classificação. Olha, no pote 1, os primeiros colocados por enquanto. E qualquer um desse aí pode ser adversário do Flamengo nas oitavas, por exemplo. A Estudiantes da Argentina, River Plate, LDU, São Paulo, a LDU do próprio grupo do Flamengo, Internacional de Porto Alegre e o Palmeiras, que é o melhor no geral. E aí esses times aí vão decidir as oitavas de final em casa. No caso do Palmeiras vai até o fim, só o último jogo, que é jogo único em Lima, no Peru. No pote 2 a gente tem então Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad do Paraguai, o Atlético Nacional da Colômbia e o Cerro Porteño do Paraguai. Então, esses times aí não se enfrentam entre si, enfrentarão. Cada time desse vai enfrentar um do pote 1, que nós mostramos agora há pouquinho ali para você. Tem muita gente que não vai querer jogar nem com o Botafogo, nem com o Flamengo, né? É lógico, podendo fugir, melhor situação, né? E pode acontecer. E pode acontecer um Flamengo e LDU de novo, por exemplo. Não tem trava no sorteio da segunda-feira. Só potes 1 e 2. Imagens da classificação do Flamengo nesse Maracanã com 66.082 presentes. Meu amigo, Libertadores é assim. É sempre muita tensão, muita emoção. E valeu a vitória. Gol de Léo Pereira. Flamengo nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Mas tudo o que aconteceu nesta quarta-feira na Libertadores, em outras competições, você curte na sequência. Tá chegando aí Lucas Gutierrez. Vem aí Paulo Nunes. Eles comandam o Segue o Jogo na sequência da programação da Globo. Encontro marcado próxima sexta, hein? Brasil e Japão. Futebol feminino logo depois de Vale Tudo. Então vem aí o Segue o Jogo.